Capítulo 331. Liberais. Vendo que o cocheiro estava tão emocionado, Lucien quase explodiu a resposta: sirva as pessoas. Felizmente, ele conseguiu se conter a tempo e, em vez disso, disse gentilmente ao cocheiro: é apenas minha consciência. É o que eu deveria fazer. Talvez porque a ópera fosse muito importante em Ulm, a maneira como o cocheiro mostrou sua gratidão também foi um pouco dramática. Pock não era poeta e também não era muito educado, por isso ficava repetindo palavras como obrigado, obrigado, sobreviver, agricultor e colheita. Finalmente, o cocheiro percebeu qual era o seu trabalho e disse apressadamente: Sr. Evans, sinto muito, estou muito empolgado. Por favor, suba na carruagem. Está bem, não temos pressa, disse Lucien. Ele olhou casualmente ao redor e notou que havia algumas pessoas olhando para eles por curiosidade, perguntando-se por que o cocheiro estava usando tal cortesia. Lucien e Arthur subiram na carruagem pintada com um brasão real roxo e vermelho, seguidos pelos guardas de Arthur. Compatriota rústico, Arthur murmurou. Aos seus olhos, o que Pock acabou de fazer foi uma vergonha representar a família real. No entanto, ele não mostrou isso diretamente em seu rosto. Em vez disso, Arthur lisonjeou Lucien. Você é um anjo da colheita. Ah, temos sorte que ninguém realmente chegou perto de nós na plataforma, ou você provavelmente seria jogado na prisão porque o cocheiro acabou de usar a mais alta cortesia. Lucien olhou para o lado como se pudesse ver através do painel da carruagem, sorrindo. De acordo com alguns documentos históricos, após o estabelecimento da Santa Verdade, havia divindades da morte, sol, lua, vida e colheita caça, e depois mais deuses e deusas se seguiram. Agora, apenas um pouco mais de 10 países no noroeste ao lado da Dark Mountain Range ainda os adoravam. Muito tempo atrás, os seres humanos começaram a adorar as divindades, mas a maioria das heranças não foi mantida por causa do ambiente hostil e pré-histórico. O que restou foram apenas algumas pinturas de parede. Enquanto isso, quando os seres humanos sofriam na base da cadeia alimentar, algumas pessoas nascidas com maior poder espiritual gradualmente descobriram como lançar magia usando os padrões especiais das criaturas mágicas. Finalmente, o antigo Império Mágico surgiu. Muitos anos depois, dentro do Império, nada relacionado à divindade foi encontrado. Portanto, se um feiticeiro quisesse estudar divindade, precisava invadir outras dimensões. A Santa Verdade, juntamente com os poderes adoradores de outras divindades, derrotou o antigo Império Mágico. Então, porém, a Santa Verdade, depois de se fortalecer, mudou o lado da guerra e acabou com o poder seguindo outras crenças. Apenas alguns pequenos países no extremo noroeste conseguiram sobreviver. Agora, havia um equilíbrio sutil entre esses pequenos países e os países de outras raças. Ao ouvir as palavras de Lucien, Arthur não se atreveu a fazer comentários impróprios. Embora ele estivesse totalmente bem em trabalhar com feiticeiros, e falando honestamente, ele já começou a duvidar da igreja depois que o criacionismo foi derrubado. O que ele aprendeu durante sua infância ainda teve uma grande influência sobre ele. Lucien notou o olhar no rosto de Arthur. Então ele mudou o assunto de volta para os negócios. Então eles tiveram uma conversa muito boa. A festa foi realizada em uma vila particular ao lado do rio Verosa em Rentato. A vila dava para o rio que parecia uma faixa dourada de luz, e nos fundos havia um grande jardim onde muitas flores desabrochavam. A vista era maravilhosa. Na vila, Lucien viu o príncipe Patrick, tio de Natasha, novamente. Ele parecia ainda mais envelhecido e magro do que um ano atrás. Lucien mal podia dizer que o príncipe estava apenas na meia-idade. Bem-vindo de volta, Evans. Achei que ia demorar mais. Segurando uma taça de vinho, Patrick ficou na frente de seus vários guardas que o protegiam do vento frio do pátio. Sempre desejei uma viagem pelo continente, mas meu estado de saúde não me permite faça isso. A propósito, como está minha sobrinha? Ela deve ser muito mais alta agora. Lucien sorriu. Sua Alteza, Natasha está indo bem. Ela está gradualmente saindo de suas memórias ruins. A conversa foi calorosa e casual, principalmente sobre a viagem de Natasha, Alto e Lucien. Patrick deu um tapinha no ombro de Lucien e disse: Evans, vou apresentar alguns amigos a você antes do jantar começar. Não tossindo muito, parecia que Patrick estava de bom humor hoje. Conduzindo Lucien pelo corredor, o príncipe acenou levemente para os vários nobres e então entrou em uma sala separada. Então os 3 nobres e um homem de meia-idade vestindo uma longa túnica de magia negra seguiram. Este é o Conde Axon, chanceler do Tesouro do Reino, apresentou Patrick. O Conde Axon, o homem mais velho que usava a peruca branca, tinha olhos azuis penetrantes. Este é Russell, Duque Hofburg, e este é James, Duque Papus. Ambos são membros muito influentes no parlamento.
O condado de Wolfburg e o condado de Papus eram condados bastante prósperos no reino de Olmo. Quanto aos dois duques, um parecia bastante charmoso e elegante com seu cabelo loiro, e o outro era careca e parecia um pouco intimidador. Lucien sabia que os dois eram de fato anciões, mas conseguiram manter uma aparência de meia-idade porque eram cavaleiros radiantes. No final, Patrick apresentou o feiticeiro de cabelos e olhos negros a Lucien com um sorriso no rosto. Este é o Visconde Harrison da Olm Royal Magic Academy. Ele também é membro da família do feiticeiro e do nobre parlamento. Tenho certeza que você já ouviu o nome dele. Harrison é um ilusionista e alquimista muito famoso. Lucien assentiu levemente. O Visconde Harrison era bastante famoso não apenas por sua conquista no mundo mágico, mas também pelo fato de, como feiticeiro, ainda conseguir herdar o título. De acordo com as regras entre a igreja e os nobres, quando havia outros herdeiros, os feiticeiros não podiam obter o título. Muito raramente os feiticeiros podiam se tornar herdeiros porque um nobre sempre tinha muitos parentes próximos ou distantes. A melhor situação para esses feiticeiros foi tornar-se mais tarde membros do parlamento. No entanto, ainda havia alguns sortudos, por exemplo, o Visconde Harrison. O que fez as pessoas mais invejá-lo foi que Harrison era apenas um feiticeiro do quinto círculo quando herdou o título, e então por causa da riqueza da família, Harrison tornou-se um mago sênior em apenas 15 anos. Mas não foi isso que Lucien ouviu sobre ele. Lucien o conhecia porque Harrison se recusou a se juntar à vontade dos elementos. Em vez disso, Harrison escolheu ser um dos principais magos da família do feiticeiro, o que era incrível para a maioria dos feiticeiros da Olm Royal Magic Academy. Parecia que Harrison gostava mais de ilusão do que de alquimia. O príncipe tossiu um pouco e sorriu. Tenho certeza que todos vocês sabem quem é esse jovem. Vamos dar as boas-vindas ao mais jovem vencedor do prêmio Olm Crown, o talentoso jovem feiticeiro, Sr. Lucien Evans. James, o duque careca, deu um grande e caloroso sorriso, enquanto os outros três nobres mantiveram suas maneiras e apenas assentiram levemente. Arthur tem muita sorte, disse James diretamente. Ele tem muita sorte de ser seu parceiro. Ginkela agora é igual a ouro. Eu me pergunto no que você está trabalhando recentemente. Estou interessado em trabalhar com você. Eu sinto muito. Acabei de voltar para Alin. Atualmente, não estou trabalhando em nada novo. Lucien não contaria muito a alguém que conheceu pela primeira vez. James não se importou com a atitude de Lucien. Ele sorriu e disse: vamos ver se há alguma chance no futuro. A propósito, estou trabalhando com Harrison em um novo produto. Você está interessado? O que é isso? Perguntou apressadamente ao Conde Axon avidamente antes que Lucien respondesse. É baseado na mensagem eletromagnética do Senhor da Tempestade. O feitiço permite que as pessoas falem quando estão longe umas das outras. Embora haja ruído e seja fácil de ser interferido, é suficiente para o uso diário. Muito mais barato do que usar um círculo de teletransporte. Pense nisso quando você estiver caçando na floresta. Você pode contar aos seus amigos na cidade o que você encontra quando quiser. Você pode economizar muito tempo se comunicando, disse Harrison segurando a taça de vinho. Ao contrário da maioria dos ilusionistas, ao mencionar o dinheiro e o produto, o rosto de Harrison brilhava de excitação. Ainda é um item mágico de nível 5. Poucas pessoas podem pagar. O Conde Russell balançou ligeiramente a cabeça. Ele não estava muito otimista sobre o futuro do produto. Em Olm, devido ao alto preço, a maioria dos nobres só podiam optar por comprar os itens mágicos que realmente precisavam. Estamos tentando simplificá-lo, digamos, usando o poder armazenado da corrente elétrica para substituir o círculo mágico permanente. Há cada vez mais torres mágicas de eletricidade construídas pelo Congresso usando a energia do fluxo do rio, então isso é factível. Se isso funcionar, podemos evitar usar parte do direito exclusivo de Fernando sobre o feitiço para diminuir ainda mais o custo. Mas, sim, o preço ainda é um problema. Afinal, o item mágico ainda precisa usar o feitiço do quinto círculo. Harrison parecia um pouco incomodado, pois não era bom em feitiços eletromagnéticos. Ele se virou para Lucien. Então, meu jovem, alguma ideia sobre isso? Até agora, nada, disse Lucien honestamente. Ele uma vez tentou simplificar o feitiço também. No entanto, o poder do feitiço do quinto círculo era simplesmente insubstituível. A resposta de Lucien estava dentro da expectativa de vários nobres. Afinal, a solução equivalia a uma grande quantia de dinheiro.
A conversa a seguir foi um pouco chata para Lucien. Os nobres às vezes se ocupavam em criticar o secretário por ser muito retardado, às vezes comentando sobre o orador como sendo muito conservador. Eles adivinharam violentamente que provavelmente era porque o velho orador iria morrer em breve, e o orador precisava seguir a igreja de perto para subir ao paraíso da montanha. Chato, certo? Harrison caminhou ao lado de Lucien. Mas às vezes não é ruim obter algumas informações como esta. Pelo menos, podemos saber com quem devemos trabalhar e com quem devemos ser cuidadosos. Essas pessoas são todas liberais. Lucien tomou um gole do líquido Sky Blue e sorriu. Vou descansar um pouco meu cérebro com essa conversa. Bom, jovem promissor, disse Harrison, mais tarde, deixe-me apresentar-lhe mais feiticeiros de alto escalão. É bom para o seu futuro. Muito obrigado, senhor. Lucien sorriu casualmente. Então eles começaram a discutir magia. Harrison mencionou o papel de Isabela. Como algum arcanista que revisou o artigo vazou a informação, muitos feiticeiros ouviram falar do artigo antes da publicação do jornal deste mês. O papel é totalmente raso. Ela só vê as coisas do lado de fora, disse Harrison um pouco irritado. Ela esqueceu porque essas substâncias alquímicas no corpo humano são secretadas. Mente e alma devem ser a base sólida dos feitiços de ilusão. A mente dos seres humanos muda o tempo todo, portanto, os arcanos não podem controlar a mente humana. Só as ilusões podem. Capítulo 332. Capítulo 332. Instituição Átomo. O canto da boca de Lucien se contraiu. Ele se perguntou se precisava trazer algumas habilidades chinesas de leitura de sonhos para continuar a conversa. Eu não posso acreditar que muitos feiticeiros pensam que Isabela será a próxima vencedora do Laurel. Para quê? Só porque a teoria dela pode incluir a ilusão no sistema dos arcanos? A descoberta ainda é superficial e imatura, e não está de acordo com o espírito da magia. Harrison continuou. Ele não percebeu o estranho sorriso no rosto de Lucien. Harrison acabou de discutir com alguns arcanistas sobre isso à tarde, então sua raiva ainda permanecia em seu peito. Diante de um feiticeiro de outros campos que não tinha um ponto de vista predefinido, Harrison não podia deixar de falar o tempo todo. Segurando o copo, Lucien ouviu a reclamação de Harrison sorrindo. Pensando no trabalho que iria apresentar, Lucien teve uma sensação sutil em sua mente. Finalmente, Harrison parou de falar antes do jantar começar. Harrison acenou para Lucien, sentindo-se satisfeito. Evans, você é um excelente arcanista. Você sabe como pensar no trabalho de Isabela. Se você tiver alguma dúvida sobre alquimia e ilusão, sinta-se à vontade para me perguntar. Antes que Lucien respondesse, Harrison saiu do salão com outros nobres. Eu nem fiz comentários. Lucien murmurou para si mesmo. Ele não tinha ideia de por que Harrison apenas o considerava seu apoiador. No entanto, parecia que Harrison gostava de se chamar de Bruxo, em vez de arcanista, seguindo a tradição do antigo Império Mágico. Foi a primeira vez que Lucien falou com um ilusionista de alto escalão. Lucien naturalmente tentou entender Harrison com base em sua maneira de falar. Ok, Evans. Vamos sair. Vou apresentá-lo a todos que têm a mente aberta sobre magia, disse Patrick, que acabou de descansar um pouco na parte de trás e bebeu um tubo de poção mágica para se recuperar. Lucien parou de analisar o Visconde em sua mente e seguiu o príncipe. Depois que todos os nobres saudaram, o príncipe apresentou Lucien a eles. Senhoras e senhores, este é Lucien Evans. A festa desta noite é para celebrar Lucien Evans se tornando o aluno do Senhor da Tempestade. Sem serem informados com antecedência, os nobres primeiro pareciam perdidos, mas depois começaram a aplaudir calorosamente. Cada um deles tinha ouvido o nome do Senhor da Tempestade, o grande arcanista e o papel principal no Conselho Supremo, e assim seu aluno deve ser um feiticeiro importante também. O fato de Lucien Evans aparecer na festa sugeria que esse jovem feiticeiro também era do lado que apoiava os nobres, portanto, todos o acolheram. Nos calorosos aplausos, James, o Duque Careca, caminhou até Lucien e disse: Evans, você não fez nenhum comentário quando estávamos falando sobre mensagens eletromagnéticas. Você estava tentando dizer em sua mente que nós, esse bando de tolos, estávamos todos indo na direção errada? Como aluno do Senhor da Tempestade, gostaríamos de saber se você pode conversar com o Sr. Fernando e ver se ele pode simplificar o feitiço para o segundo círculo. Será um grande prazer ter o Sr. Fernando como nosso parceiro. Embora parecesse que James estava reclamando um pouco, na verdade, ele estava tentando se aproximar de Lucien falando assim: definitivamente vou tentar. Mas senhor, você deve ter ouvido falar do temperamento do Sr. Fernando. Todos os alunos têm que ter muito cuidado ao falar com ele.
Lucien era muito bom em usar a reputação de Fernando como desculpa. Harrison primeiro olhou para Lucien por um tempo quando Lucien estava conversando com James, e então ele disse: Parabéns, Evans. Eu realmente pensei que você teria um professor do conselho. Eu não esperava que fosse o Senhor da Tempestade. O prêmio que você ganhou realmente ajudou você. Senhor, temo que apenas o elogio não seja suficiente aqui. Lucien sorriu sinceramente. Ainda estou esperando que você me apresente a mais feiticeiros de alto escalão. Não conheço muita gente no Congresso. Harrison entendeu instantaneamente que Lucien estava tentando construir suas conexões. Meus amigos e eu estamos ansiosos para discutir problemas arcanos e mágicos com você, Evans. A música era relaxante e maravilhosa. A atmosfera era calorosa e casual. Lucien havia conversado com alguns nobres importantes dentro e fora do reino que guardavam os territórios. O que estava fora da expectativa de Lucien era que James já era um cavaleiro de ouro de nível 9, e havia alguns cavaleiros radiantes entre os nobres também. Após a festa, Lucien voltou para Aline. Quando ele estava prestes a trabalhar em seu papel no escritório, Leo bateu em sua porta e disse: Senhor, um cavaleiro chamado Lazar e alguns aprendizes vieram visitá-lo. Lucien ficou muito feliz em ouvir isso. Obviamente, seu amigo estava muito bem informado. Lucien planejava terminar seu trabalho primeiro antes de dizer a seus amigos e alunos que ele havia voltado. Lucien disse apressadamente: Deixe-os entrar. Colete marrom, camisa branca, jaqueta preta longa trespassada e cartola. Lazar ainda se vestia da mesma maneira, e seu sorriso ainda era brilhante. Anik, Lyria, Eddie, Sprint e os outros aprendizes, no entanto, mudaram muito em sua aparência e ficaram muito mais altos. Agora eles não pareciam mais crianças. Lazar deu um grande e caloroso abraço em Lucien e disse: Você nunca nos disse que voltaria. Katrina é a recepcionista do comitê. Foi ela que nos contou. Parabéns, aluno do Senhor da Tempestade. Os aprendizes estavam um pouco nervosos e animados. Bem-vindo de volta, Sr. Evans. Recepcionista? Katrina, você se formou. E quanto a Cindy e Dona? Lucien ficou um pouco surpreso. 3 anos depois, já adulta, Katrina agora parecia muito bonita e madura, o que fez Lyria e Eddie sentirem bastante inveja. Catarina sorriu. Sr. Evans, você já trabalhou na escola. Você não se lembra que a temporada anual de formatura é sempre em junho? Estudamos na escola há 3 anos e já passamos nos exames do nível superior. Também passamos no exame Arcana Basic e obtivemos o crédito Arcano Básico. Enquanto Katrina dizia, Eddie, Lyria, Anik e os outros aprendizes estavam todos muito orgulhosos. Apenas Shelly parecia bastante deprimida e disse: Ainda não me formei, ainda estou no último ano. Lucien deu um sorriso sincero. Eu sei que os aprendizes podem se formar em 3 anos, mas muito raramente os alunos podem atender aos requisitos. Estou orgulhoso de todos vocês. Ouvindo os elogios, todos os aprendizes ficaram muito encorajados. Apenas Sprint abaixou a cabeça. Lucien não perguntou sobre a Sprint na frente daquelas pessoas. Em vez disso, ele olhou para Lazar. Lazar sorriu. Tanto Cindy quanto Dona estão ocupadas fazendo seu primeiro círculo, então elas não estão trabalhando agora. Katrina conseguiu o emprego porque era uma excelente graduada da Douglas Magic School, e se não fosse Katrina, não saberíamos que você voltou. Agora você se tornou o aluno do Senhor da Tempestade. Eu pensei que seria o Sr. Raventi. Os excelentes graduados poderiam ter a chance de conseguir alguns bons empregos. Embora as escolas também oferecessem algumas vagas aos demais aprendizes, a maioria deles preferia encontrar emprego por conta própria. Também está fora da minha expectativa. Lucien assentiu. Então, Anik, Lyria, com o que vocês estão ocupados? Eddie disse orgulhosamente. Estamos trabalhando na sede do Congresso. Estou no departamento de avaliação de aprendizes. Lyria está no departamento de conversão. Anik está na zona de tarefas. Então Eddie de repente mudou de assunto e fez um olhar suplicante. Sr. Evans, por favor, ajude a Sprint. Sprint de repente se virou e olhou para Eddie. Obviamente, ele não queria que Eddie continuasse. Vá em frente, disse Lucien. Sprint faltou à escola muitas vezes. Ele foi demitido. Dispensar? Lucien olhou para Sprint. Honestamente falando, Lucien não ficou muito surpreso. Sprint respondeu um pouco melancólico. Poção mágica, elemento básico, análise mágica, estrutura mágica. Eu entendi todos esses cursos pelas apostilas deixadas por você, Sr. Evans. Eu ainda estava frequentando o curso de prática de magia. Só não queria perder meu tempo. Eu queria gastar meu tempo com o que eu não aprendi. Isso faz sentido. Mas os velhos idiotas da escola não vão aceitar.
Lazar sorriu. Lyria deu uma olhada para Sprint com simpatia e disse a Lucien: Sr. Evans, Sprint foi dispensado. Nenhum lugar decente está disposto a contratá-lo. Atualmente trabalha como garçom em um restaurante. Você pode ajudá-lo? Aos olhos desses aprendizes, o Sr. Evans, como o mais jovem vencedor do prêmio Holmcrown e aluno de um grande arcanista, era basicamente todo-poderoso. Está tudo bem, Sr. Evans. É apenas temporário. Quando eu me tornar um feiticeiro de verdade, será diferente, disse Sprint com orgulho. Lucien esfregou o queixo. Depois de um tempo, ele disse: Eu tenho pensado nisso por um tempo, mas eu não conseguia fazer isso se tornar realidade no passado. Agora me tornei aluna do Sr. Fernando, então acho que está na hora. Eu quero começar um grupo de pesquisa arcana. Você quer ser meu assistente, Sprint? Um grupo de pesquisa. Lazar e os aprendizes nunca tinham ouvido falar de algo assim. Corrida? Lucien perguntou novamente. Claro, é claro. Obrigado, Sr. Evans, disse Sprint. Havia lágrimas em seus olhos. Ao ouvir isso, Lazar pensou por um tempo e disse: Lucien, meu poder espiritual atingiu o nível médio, mas meu conhecimento básico de matemática e análise mágica ainda não é sólido, então estou praticamente preso. Estou pensando se posso pedir demissão do meu emprego na vontade dos elementos e ser sua assistente também em seu grupo de pesquisa. Seu conhecimento arcano é profundo. Trabalhar com você pode com certeza ser benéfico para mim, é claro. Mas você tem que esperar até que meu pedido seja aprovado. Lucien sorriu. Lazar era um arcanista de nível 2, feiticeiro do segundo círculo. Ele abriu um sorriso brilhante e disse: Tenho certeza que posso aprender muito com você, Lucien. A propósito, o grupo de pesquisa tem um nome? Todos os aprendizes ficaram animados. Eles inventaram todos os tipos de nomes, como Storm Lab ou Evans Institution. Lucien pensou sobre isso com cuidado e disse: Vamos chamá-lo de Instituição Átomo. Parece legal. Eddie assentiu. Nick criou coragem e disse: Sr. Lucien, não gosto do meu trabalho na zona de tarefas. É muito barulhento e muito trivial. Posso participar do grupo também? Preciso que as pessoas trabalhem comigo. Lucien assentiu. Eu também. Aplaudiu todos os aprendizes, inclusive Katrina depois de um tempo de hesitação. Eddie brincou. Agora a instituição se transformou em uma aula de tutoria arcana. No mundo de onde Lucien veio, isso se chamava uma organização com 2 placas de identificação, lembrou. Capítulo 333. Persuasão. Depois que Lazar e os aprendizes saíram, o lugar de repente ficou quieto. Léo fechou o portão na frente e ligou o círculo mágico de proteção. Lucien voltou para seu escritório e começou a trabalhar em seu papel. Na noite tranquila, a mente de Lucien estava bastante sóbria. Em um pedaço de papel comum, ele escreveu o título: A experiência com corrente elétrica do corpo humano e onda eletromagnética no cérebro e a aplicação na ilusão. Os livros relacionados às pesquisas que estudam as ondas cerebrais na biblioteca de espíritos de Lucien eram muito limitados, pois mesmo no mundo de onde Lucien veio, as pesquisas nesse campo ainda eram pouco desenvolvidas. Portanto, Lucien teve que estudar alguns feitiços ilusórios para tornar o papel mais confiável. O papel foi muito desafiador para ele. Os vários artigos que Lucien publicou no passado foram descobertas de outros especialistas já disponíveis. A única coisa que ele precisava fazer era alterar as descobertas com base nas situações reais deste mundo. Esses papéis levaram apenas 2 a 3 horas cada. Soltando um suspiro, Lucien não começou a desenvolver o papel com base nos materiais que reuniu imediatamente. Em vez disso, ele iria falar com o Senhor da Tempestade no dia seguinte. Como aluno do grande arcanista, Lucien não desperdiçaria a chance. Lucien fechou os olhos e aproveitou o frescor da noite por alguns minutos. Então, ele pegou outra pilha de papel e começou a escrever a aplicação de sua instituição de pesquisa. Mesmo escrever o aplicativo não foi fácil. Se não fosse cuidadoso, Lucien revelaria sua compreensão dos átomos que poderiam chocar o mundo inteiro. Ele não podia dizer diretamente ao público que um átomo ainda poderia ser dividido, e dentro de um átomo havia uma estrutura muito maravilhosa. Mas se ele evitasse completamente falar sobre isso, seria muito improvável que o pedido fosse aprovado. Lucien estava em um grande dilema. No final, ele optou por descrever seu objetivo e interesse de pesquisa de uma forma bastante geral. Quando ele mesmo leu o pedido, Lucien pensou sinceramente que o fundo não era fácil de conseguir. Se essa aplicação falhasse, ele teria que mudar para uma área de pesquisa mais específica e desistir de usar o nome Atom Institution, mas isso significaria que cada tópico de pesquisa seria apenas de curto prazo.
Como um pesquisador que estava extremamente interessado em obter fundos, Lucien esperava montar um projeto de pesquisa de longo prazo para economizar tanto tempo e dinheiro gasto em experimentos quanto possível, para que ele pudesse economizar seu lucro com Alm Mineral e Harvest para uso futuro. Todos sabiam que se tornar um mago de nível sênior poderia custar muito dinheiro. Um mago de nível sênior tinha que construir sua própria torre mágica, comprar todos os tipos de materiais alquímicos e se preparar para os ritos. Lucien também decidiu mostrar ao Senhor da Tempestade esta aplicação para seu professor. Se Lucien pudesse ganhar seu apoio, a coisa toda seria muito mais fácil. Se necessário, Lucien poderia revelar alguns de seus reais pensamentos sobre átomos na frente de Fernando. Talvez Fernando gritasse com ele, mas ainda assim valia a pena tentar. Depois de um tempo, ele se acalmou e começou a analisar o feitiço do quinto círculo, o relâmpago de Fernando. Foi sua primeira vez analisando um feitiço do quinto círculo porque ele nunca esperou que sua alma e poder espiritual pudessem atingir o nível do quinto círculo tão rápido. Ainda havia muitos feitiços de terceiro e quarto círculos que Lucien não havia estudado. Seu plano era se concentrar primeiro nos mais difíceis e depois voltar para os mais baixos. No dia seguinte, pela manhã, Lucien veio à sede do Congresso de Magia. Bom dia, Sr. Evans cumprimentou o guarda da torre no portão. Era a criatura alquímica, Prospel. Lucien disse educadamente. Bom dia, Prospel. Como você está recentemente? Desculpe, eu não vi você ontem. O mesmo. Você sabe, ter feiticeiros entrando e saindo pelo meu corpo o dia todo. Prospel não iria admitir que não queria aparecer ontem porque o Senhor da Tempestade estava lá, Sr. Evans, ouvi dizer que você chegou ao quinto círculo. Bom para você. Quando você se tornar um feiticeiro de nível sênior e começar a construir sua própria torre mágica, não esqueça sua promessa. Uma guarda de torre feminina. Gentil, suave, atencioso, muito melhor do que eu. Lucien se perguntou desde quando eles tinham essa promessa. Ele terminou de falar com Prospel, que estava um pouco animado, e entrou na torre mágica. Ainda era cedo. A sede ainda estava quieta. No caminho de Lucien para o escritório de Fernando no 33º andar, ele mal encontrou pessoas. Fernando, o Senhor da Tempestade, ainda estava usando seu manto mágico vermelho vivo favorito, de estilo antigo, sentado atrás de sua mesa e lendo as cartas. Lucien, se você não tem mais nada para fazer, me ajude com as cartas primeiro. Use meu tom e responda a essas cartas. Depois que você terminar, vamos para o laboratório, disse Fernando diretamente. Ele não deu a Lucien uma palavra de elogio por vir aqui mais cedo. Lucien assentiu apressadamente. Eu terminei o rascunho do papel. Por favor, dê uma olhada. Bom. Fernando assentiu. Fernando pegou a pilha de papel e leu com muita atenção. Ele não o tratou casualmente apenas porque foi escrito por um mago de nível médio. De vez em quando, Fernando até lançava os feitiços por conta própria para verificação. Vendo Fernando franzir a testa, o coração de Lucien foi agarrado por uma grande mão. Ilógico. Como você quer persuadir o conselho usando isso? Fernanda comentou. Embora o comentário tenha sido muito direto, Lucien ficou feliz por Fernando não ter gritado com ele. Sua resposta ainda estava dentro da expectativa de Lucien. Lucien assentiu apressadamente e colocou um olhar de estudante humilde. Depois de criticar o trabalho de Lucien do começo ao fim, quando Lucien começou a sentir que seu rascunho era basicamente um lixo, Fernando suavizou um pouco o tom e disse: claro, comparado a todos os papéis de merda daqueles idiotas, este artigo ainda é relativamente interessante e criativo. Nada no jornal é um verdadeiro erro. Revise-o e desenvolva-o em um papel decente. Não coloque meu nome como algumas pessoas. Não quero que meu nome apareça em tal papel. Sim, senhor. Lucien sentiu que estava suando muito. Embora Fernando não tenha gritado com ele, Lucien ainda sofreu muito ao ouvir todos os erros que cometeu neste rascunho quando Fernando os apontou um a um. Como ele confiava em si mesmo ao escrever metade do artigo, Lucien sabia que cometeria muitos erros, mas ainda estava sob enorme pressão agora. Antes de Fernando pegar essas cartas novamente, Lucien disse apressadamente: Senhor, estou me candidatando para iniciar um grupo de pesquisa. Esta é a minha candidatura. Grupo de pesquisa? Você ainda não está ocupado o suficiente? Fernando assumiu o formulário de inscrição. Atom Institution. Que grande tópico. 1. A instituição visa estudar a relação entre a periodicidade dos elementos e átomos, explorando mais fatores que resultam nas características dos elementos e átomos, combinando os achados com feitiços elementares, eletromagnéticos, luz-escuridão, etc. Em conclusão, a instituição é estabelecida para facilitar o desenvolvimento da magia elemental e do sistema de arcanos.
Parece que Fernando se divertiu um pouco ao ler o requerimento de Lucien. Fernando não tomou uma atitude séria em relação a isso. Então você precisa de um laboratório grande e totalmente equipado, muitos materiais preciosos e muitos pontos arcanos como subsídio. Jovem, você não recebe fundos assim. Esta aplicação geral e ambígua não será aprovada pelo Magic Research Board. E você parece ser bastante ambicioso. Você quer transformar isso em uma pesquisa de longo prazo? Isso tornará sua aplicação ainda mais difícil. Lucien estava preparado. Acho que a maneira como o Congresso atualmente analisa todas as inscrições é, até certo ponto, bastante míope. Arcana está se desenvolvendo muito rapidamente, e há novos campos surgindo o tempo todo. Os novos campos ainda não são específicos, mas não podemos abandoná-los, nem podemos simplesmente confiar nas pesquisas privadas dos arcanistas seniores. Os recursos devem ser alocados igualmente, para que mais arcanistas possam ser envolvidos. Esta é outra razão pela qual quero criar o Atom Institute 1. Acredito que cada vez mais arcanistas perceberam a importância de estudar os átomos desde que a periodicidade foi encontrada. Quando ele estava dizendo isso, ele parecia bastante sério. Você me fez sentir que eu estava ouvindo um discurso na Câmara Municipal. Fernando sorriu. Conte-me mais sobre como você entende os átomos. Se você quer ganhar meu apoio, você tem que me persuadir primeiro. Lucien sabia que o astuto e velho grande arcanista não seria enganado facilmente. Ele tinha que ir mais longe neste tópico. O cérebro de Lucien funcionou rapidamente e ele tentou ser muito cauteloso com suas palavras. Desde que a periodicidade foi encontrada, venho procurando algo mais profundo por trás das leis, mas estava totalmente perdido. Então, por acaso, me ocorreu a ideia de que talvez devêssemos sair da teoria do átomo e questionar o que achamos que já sabíamos. Se os átomos são as menores unidades como as pessoas acreditam, por que as características dos átomos variam de forma tão diferente? Lucien parou um pouco. Fernando olhou pensativo. Talvez. Lucien estava um pouco hesitante. Talvez um átomo ainda possa ser dividido. Capítulo 334. Capítulo 334. Assistente. Lucien terminou suas palavras. Houve um silêncio total no escritório. Lucien sabia que derrubar a teoria do átomo, uma das teorias fundamentais do sistema arcano moderno, estava além da loucura, e ele estava esperando o rosnado de Fernando. No entanto, o sorriso permaneceu em seu rosto, mas Fernando ainda não fez nenhum comentário. Até que Lucien sentiu a atmosfera deixando-o um pouco incapaz de respirar. O Senhor da Tempestade assentiu levemente. Para ir mais fundo no campo de elementos e átomos, temos que abandonar algumas das ideias primeiro, pois provavelmente não são a verdade, mas estão nos impedindo de explorar mais. Como o que você mencionou, também acreditávamos que a existência mais fundamental também deveria ser a mais simples. O que Lucien não esperava que os dois grandes arcanistas já tivessem dado um grande passo no micromundo. Como eles não tinham medo do fato de que seu cérebro poderia explodir por causa de tal mudança de cognição. Reconhecendo a expressão no rosto de Lucien, Fernando colocou seu sorriso simbólico e sarcástico. Lucien, não me diga que em sua mente, nós grandes arcanistas somos apenas um bando de idiotas que nunca querem aceitar coisas novas e relutam em admitir os erros que cometemos. Antes que Lucien conseguisse responder, Fernando continuou como se estivesse falando sozinho. Estando no topo do mundo, estamos perto da natureza de tudo. No entanto, sabemos que acabamos de descobrir algumas estrelas se a verdade puder ser comparada ao céu estrelado. Vamos permanecer humildes e determinados. Estaremos cientes de coisas que devem ser abandonadas. Enquanto vemos problemas, nunca podemos simplesmente ignorá-los. Destruir completamente o mundo de cognição de um arquimago lendário não é uma coisa fácil. Tem que ser forte e feroz, totalmente fora das expectativas, ou o pior cenário seria apenas adicionar um limite para progredir até o arquimago. Claro, talvez o que conhecemos ainda seja muito pouco. Não encontramos nada assim até agora que possa abalar a compreensão de todos sobre o mundo. Parecia que o que Fernando acabou de dizer era um pouco diferente do que Lucien sabia. Enquanto isso, a compreensão do mundo dos arquimagos lendários nunca pode ser facilmente abalada. Sem um raciocínio sólido e rigoroso e uma exploração profunda, a maioria dos arquimagos manteria suas crenças. Também levou a Tawai e eu muito tempo para chegar a um consenso. Lucien assentiu pensativo. As palavras de Fernando soaram um pouco contraditórias, mas não eram. O que Fernando estava dizendo era sobre persistência e modéstia. Fernando concluiu. Existe um ditado entre todos os grandes arcanistas.
Às vezes, nossa experiência e conhecimento passados podem ser nosso obstáculo. Lucien soltou um suspiro levemente, e então deu um sorriso sincero. Então, já que eu não estou falando bobagem, você pode me apoiar na criação da instituição? Apenas um novo ponto, talvez não o suficiente. Você tem mais alguma coisa para compartilhar? Sorriu Fernando astuciosamente como uma velha raposa. Ele queria ver se Lucien ainda tinha pensamentos mais estranhos, mas criativos em sua mente que poderiam inspirá-lo. Não. Lucien balançou a cabeça de forma determinada. É por isso que estou me candidatando para a criação de uma instituição, senhor. Bem, deixe-me colocar desta forma. Antes de chegar ao quinto círculo, você trabalha para mim para que eu possa dizer se você pode realmente realizar alguma coisa com a Atom Institute 1. Você sabe, se eu deixar você ter um grupo de pesquisa imediatamente, mas você não encontrar nada, você se tornará uma piada. O sorriso de raposa no rosto de Fernando ainda estava lá. Lucien sabia o que Fernando queria dizer. Ele assentiu seriamente. Vou tentar o meu melhor. Antes de chegar ao posto sênior, Lucien estava confiante de que seu conhecimento no campo da matemática, elementos e eletromagnetismo deveria ser suficiente. O maior problema de Lucien era que ele ainda estava tendo dificuldade em combinar seu conhecimento de astrologia com mecânica celeste. Digamos, ele ainda não tinha descoberto como entender esses feitiços de maldição e bênção. Assim que chegaram ao acordo, Lucien perguntou: então, como posso melhorar este aplicativo então? Eu sei que é muito generoso. Por que você precisa melhorar isso? Fernando fez um olhar surpreso. Sua assinatura faz com que o formulário de inscrição pareça bastante ambíguo e generoso. Mas com a assinatura de Atauai e minha, o pedido parecerá muito profundo e previdente. Lucien ficou sem palavras. Tudo bem, vamos voltar às cartas. Leia-os para mim, um por um. Fernando recostou-se na poltrona e fechou os olhos como se estivesse meditando. Embora Lucien não soubesse por que Fernando não queria ler as cartas diretamente, já que ele não era aquele tipo de pessoa que sempre gostou de se exibir, Lucien ainda pegou a primeira carta. A caligrafia da carta era muito bonita e elegante. Lucien deu uma olhada no envelope e viu o nome, Aroran Atauai Offenberg. Esta carta deve ser confidencial. Lucien estava muito hesitante. Apresse-se, pediu Fernando. Lucien assentiu e começou a ler. Fernando, conforme sua sugestão, melhorei o desenho do círculo mágico e agora ele consegue separar as substâncias de forma ainda mais específica. Esta é a estrutura melhorada. Enquanto lia, Lucien ficou surpreso e também um pouco divertido. Ele ficou surpreso porque os dois arcanistas estavam realmente indo na direção certa. Separar isótopos. Através da aplicação da tabela periódica dos elementos, cada vez mais arcanistas perceberam que a medição do peso atômico de fato não estava correta devido ao limite dos métodos atualmente aplicados. Fernando e Atauai tentavam usar força eletromagnética e centrifugar para purificar os átomos. Apenas arquimagos lendários poderiam fazer isso. O que divertia Lucien era como Atauai descrevia as coisas. Como grande arcanista, sua capacidade de expressão não era muito impressionante e organizada. Ela teve que usar muitos símbolos mágicos para tornar suas palavras claras. Ler a carta não foi uma tarefa fácil. Lucien terminou de ler e Fernando sorriu. É torturante ler os papéis e as cartas dela. Quando ela ainda era a princesa, ela nunca passou no curso de literatura. Cada um de seus papéis teve que ser polido primeiro por seus alunos ou pelos arcanistas mais jovens. Lucien acabou de conhecer um grande segredo de Atauai assim. O que você achou da carta? Perguntou Fernando. Lembro que você mencionou algo sobre isso antes. Lucien pensou um pouco e disse: esse método funciona melhor quando há uma diferença maior de massa. Então, elementos pesados são ideais. Então Fernando fez mais perguntas a Lucien com base no papel. Se Lucien não respondesse direito, Fernando explicaria em detalhes e até usaria alguns experimentos para deixar as explicações ainda mais claras. Então Fernando finalmente pediu a Lucien que respondesse a carta para ele. Lucien começou a perceber a verdadeira intenção de Fernando. Fernando estava usando as cartas entre os lendários arquimagos para deixar Lucien saber quais eram as pesquisas mais avançadas e ampliar seu horizonte. Portanto, Lucien ficou muito focado ao ler a próxima carta. A segunda carta era de um arcanista ainda mais famoso, Derrick Douglas. Como todos os arcanistas sabem, a transmissão requer mídia, mas como a luz e o poder espiritual transmitem no espaço, acreditamos que não importa quão secreto seja um assunto, ou quão cuidadosamente se esconda, finalmente encontraremos as pistas. No entanto, as pessoas diziam que o éter era o meio para a transmissão da luz, mas ainda não foi provado até hoje. Éter também era o nome de um material alquímico.
Pode ser bastante confuso para iniciantes. Brock e seus apoiadores acreditam que a teoria da onda psíquica ganhou o jogo, mas eu não sou um deles. Um experimento simples revelou o problema escondido nesta teoria. Se o éter realmente existe no espaço, quando nosso mundo gira em torno do Sol, deve haver uma resistência, então a velocidade da luz também deve mudar. Fernando ouviu atentamente e comentou: Douglas vem trabalhando na teoria das partículas há muito tempo. Ele é a figura principal que se opõe e questiona a teoria das ondas. Muitos arcanistas optaram por adotar um ponto de vista mais neutro diante da teoria das ondas. Então, o que você acha do experimento que Douglas mencionou? Lucien estava bastante pessimista, mesmo que seja provado que o éter não existe, temo que o esforço do Sr. Douglas ainda não seja reconhecido, pois o experimento é projetado com base em seu modelo espacial. No entanto, ainda não encontramos um único planeta. Esta experiência não é suficientemente persuasiva. Fernando assentiu levemente. O que você disse faz sentido, mas Douglas não vai desistir. O experimento ainda nos forneceu uma nova perspectiva para examinar a existência do éter. Então, Fernando fez mais perguntas a Lucien sobre teoria das partículas e teoria das ondas. Essas perguntas realmente deram a Lucien um momento difícil. No final, Lucien se sentiu um pouco exausto. Para aquelas perguntas que Lucien não respondeu muito bem, Fernando continuou dando explicações detalhadas. Em seguida, mais cartas se seguiram. Eles fizeram Lucien se sentir nervoso e animado. Essas cartas cobriam todas as 11 escolas, o que estava fora das expectativas de Lucien. Terminando de ler todas as cartas, já era quase meio-dia. Fernando levou Lucien ao laboratório onde construíram uma esfera preta e oca, que era um modelo ideal de radiação térmica. Ok, você pode sair agora. Amanhã, fazemos o mesmo. Cartas primeiro, depois experimentação, disse Fernando. Lucien sentiu-se tonto depois de todo o trabalho quando saiu do laboratório. Neste momento, ele viu que Thompson veio. Vendo o olhar no rosto de Lucien, Thompson não ficou surpreso. Evans, você deve ter trabalhado muito duro. Confie em mim. É muito bom para você, eu posso dizer. Lucien soltou um suspiro de alívio, e então ele perguntou: por que os arquimagos ainda estão escrevendo cartas para se comunicar quando a mensagem eletromagnética foi inventada? Escrever pode torná-los mais organizados. Isso é uma coisa. Thompson colocou um olhar significativo. E a outra coisa é que eles preferem escrever cartas porque... Thompson olhou na direção do laboratório de seu professor e sorriu. Capítulo 335. Capítulo 335. O comentário sobre o papel. Estava próximo o momento em que a sede do Congresso estava prestes a fechar. Lucien levou o papel que havia sido revisado pelo Senhor da Tempestade para o departamento administrativo do feiticeiro. Boa tarde, Sr. Evans. Katrina ficou muito surpresa ao ver Lucien. Katrina era muito bonita e estava em boa forma. Muitos jovens feiticeiros aqui que não eram casados muitas vezes tentavam se aproximar dela, e era o mesmo hoje, embora já fosse fim de tarde. Alguns fingiam que estavam apenas tomando uma bebida. Alguns falavam das últimas teorias arcanas para mostrar sua profundidade, usando palavras duras que a maioria das pessoas não entendia. Alguns que eram mais diretos apenas falavam diretamente com os jovens recepcionistas, deixando os outros feiticeiros bastante chateados. Ouvindo Katrina cumprimentar Lucien com alegria, todos olharam para o jovem feiticeiro que acabava de entrar no salão. Rosto bonito, vestimenta elegante e o anel roxo de sonho no dedo. Esse jovem era Lucien Evans, um dos mais notáveis jovens feiticeiros. Foi dito que ele já era um arcanista de nível 5. Todos os feiticeiros se levantaram e saudaram respeitosamente. Boa tarde, Sr. Evans. Enquanto isso, todos estavam adivinhando a relação entre eles Lucien e Katrina. Eles ouviram que Lucien Evans já teve alguns alunos e, portanto, muitos deles mais ou menos invejavam Katrina, pois ela poderia ter uma professora tão famosa. Embora Lucien Evans ainda fosse um mago de nível médio, ele foi reconhecido como o candidato mais promissor para se tornar um mago sênior. Os vários artigos publicados por Lucien mostraram seu profundo conhecimento em arcanos. Seguir um professor assim significava um futuro brilhante. Pelo menos, não deve ser difícil para Katrina se tornar um verdadeiro feiticeiro e um arcanista. Lucien acenou para os feiticeiros e então caminhou até Katrina. Boa tarde, posso saber quem está disponível hoje? Senhor. Eric, Sr. David. Basicamente, estão todos disponíveis, respondeu Katrina. Você está aqui para o seu novo jornal? Sim. Lucien assentiu. A coisa da aplicação vai levar algum tempo. Não se preocupe. Além disso, conte aos outros quando os vir. Não importa se a inscrição pode ser aprovada ou não, ser seu aluno ainda é uma grande coisa.
Katrina sabia que os outros feiticeiros presentes estavam todos com ciúmes dela. Ela sabia que sua escolha estava absolutamente correta. Lucien conversou casualmente com Katrina por um curto período e foi para o escritório nos fundos. Claro, ele iria para o Sr. Eric, já que eles já eram velhos conhecidos. Quando a outra recepcionista viu que Katrina se sentia tão confortável e à vontade ao falar com o Sr. Lucien Evans, ela ficou com um pouco de ciúmes, mas também um sentimento de inferioridade. Como uma excelente graduada assim como Katrina, ela se sentia como uma garotinha ao discutir magia e arcanos com o outro. Ela se esforçou para dizer a si mesma que as pessoas tinham pontos fortes diferentes, no entanto, o que ela acabou de ver a frustrou novamente. Ela se perguntou por que Katrina teve tanta sorte. Katrina, você nunca me disse que conhece o Sr. Evans, a jovem recepcionista perguntou a Katrina e fingiu que estava apenas perguntando casualmente. E ele é seu professor? Katarina sorriu. Sr. Lucien Evans e eu estávamos no mesmo barco do outro lado do oceano. Ele me ensinou muito no caminho, e então, felizmente, encontrei o Sr. Evans novamente na escola de magia. Ele me ensinou arcana. Isso é destino. A jovem recepcionista suspirou. Isso era o que os outros feiticeiros estavam pensando também. Katarina ainda era jovem. Claro, ela estava muito orgulhosa. Ela pensou consigo mesma que o Sr. Evans também era aluno do Senhor da Tempestade, mas ela não iria se gabar disso. 1124 créditos arcanos, 65 pontos arcanos. Agora você se tornou um arcanista de nível 5. É um ano antes do que eu esperava. Eric entregou o distintivo com 5 estrelas de prata para Lucien. Esses anos, o desenvolvimento de arcanos é incrível. Se alguém parasse de estudar arcanos por um curto período de tempo, seria deixado para trás. O que Eric disse era verdade. Mesmo Lucien também ficou um pouco confuso ao ouvir outros feiticeiros falando sobre os últimos tópicos arcanos depois de voltar. Senhor Eric, você também se tornou um arcanista de nível 4. Lucien deu uma olhada no distintivo que Eric estava usando. Ouvindo as palavras de Lucien, o rosto de Eric se iluminou. Eu também contribuí com 3 créditos para o seu ganho total. A propósito, você está aqui para enviar seu novo artigo? Lucien não mencionou que seu distintivo mágico também poderia ser atualizado para o 5º círculo, e Eric também não esperava. Então o assunto foi mudado para o novo jornal de Lucien. Sim, fui inspirado pela minha missão. É sobre ilusão. Lucien entregou o papel a Eric. Em seu coração, ele estava bastante expectante. Afinal, metade do jornal era do próprio Lucien. Eric primeiro enviou o artigo e depois perguntou um pouco curioso. Cada um de seus artigos mais ou menos causaram alguns rebuliços. Sobre o que é esse papel? Isso prova que as ondas cerebrais humanas podem enviar uma onda eletromagnética especial que leva à secreção de certos hormônios, assim as emoções das pessoas são afetadas e as ilusões são causadas, disse Lucien honestamente. Eric ficou um pouco surpreso. Está relacionado com o papel das Ra. Isabela? Seu artigo tem causado muitas discussões. Alguns arcanistas apoiam seu ponto de vista e acreditam que ela deveria ser a vencedora do Sorcerer Laurel, mas mais ilusionistas acham que o papel é muito superficial e não suficientemente persuasivo. Provavelmente seu jornal também vai se envolver no debate e ser atacado, mas seu trabalho também pode tornar o trabalho das Ra. Isabela mais completo. Talvez você possa compartilhar o laurel com ela e se tornar o segundo arcanista em 100 anos que pode ganhar os prêmios mais altos em 2 campos diferentes. Meu papel ainda não está lá. Eu só desejo que este papel possa obter uma boa pontuação. Lucien brincou. Talvez no futuro eu possa ganhar o laurel com um papel melhor. Porque Lucien havia usado as 2 versões do feitiço, Charme Person, para apoiar o papel. Eric disse a Lucien que ele deveria conseguir o resultado no dia seguinte. Ao estudar sensoriamento fotoelétrico, encontrei algo estranho. Não importa o quanto eu aumente o poder de um tipo de luz de baixa frequência, nenhuma corrente elétrica pode ser produzida, o que é contraditório à inferência anterior. Lucien estava lendo a carta do grande arcanista Edwin Brock, Imperador do Controle, o poema da deusa. Ele havia notado a coisa incomum no efeito fotoelétrico. Brock não tinha visto a natureza da corrente de luz porque os raios catódicos ainda permaneciam desconhecidos. No entanto, Lucien sabia que era apenas uma questão de tempo. Ele sentiu a urgência de estabelecer sua instituição átomo. O que você acha do experimento de Brock, Lucien? Como sempre, Fernando perguntou novamente. Ele não se importava se os pensamentos de Lucien estavam certos ou errados. Este era apenas um método de ensino. Lucien respondeu cautelosamente. Eu nunca fiz esse experimento antes, então não tenho certeza. Mas, de acordo com a descrição do Sr.
Brock, talvez o fundamento de sua inferência esteja errado. Você está apenas repetindo. Talvez esta seja uma chance para Douglas. Fernando estava mais inclinado à teoria das ondas, mas não era defensor de nenhum dos lados, pois ainda não havia evidências específicas. Então Fernando explicou o experimento a Lucien em detalhes, mas ele não fez Lucien responder a carta até que ele terminasse parte do experimento de radiação de calor com Lucien. Fernando pediu a Lucien que enviasse os dados para Brock, e também para Douglas. No segundo dia depois do almoço, Lucien foi ao escritório de Eric buscar o resultado de seu trabalho. O resultado foi enviado de volta pela manhã. Eric parecia o mesmo sério. O resultado não é ruim. Os membros do conselho não mudarão seus padrões de revisão por causa de suas próprias preferências. Ao receber o documento, Lucien estava bastante nervoso como um jovem estudante recebendo sua nota final. O documento escreveu: Augustus. O artigo prova a existência de correntes elétricas e ondas cerebrais no corpo humano e como emoções e delírios são causados usando o experimento do feitiço. A ideia é bem organizada e apresentada, mas o tamanho da amostra de ondas cerebrais é limitado e, portanto, o artigo é menos persuasivo. O autor também admitiu isso. Para concluir, a pesquisa conduz criativamente o eletromagnetismo para o campo da ilusão, dando suporte adicional para a inclusão de parte da escola da ilusão no sistema de arcanos. O artigo pode levar a uma grande discussão, mas ainda carece de evidências decisivas. Portanto, 30 créditos arcanos e 300 pontos arcanos são recomendados como recompensa. Capítulo 336 Capítulo 336 A visita de Drummond. Charlie, o outro membro do conselho, fez um comentário mais simples. Este artigo criativo provou que a corrente elétrica do corpo humano e as ondas cerebrais podem causar ilusões. Com certeza é um avanço. No entanto, o artigo ainda carece de suporte sólido para uma aplicação mais ampla para cobrir feitiços mais ilusórios. Portanto, a importância do artigo ainda precisa ser comprovada no futuro. 25 créditos arcanos e 300 pontos são recomendados para serem dados. No final, o documento concluiu: criativo e inovador, digno de discussão detalhada, bem organizado e claramente apresentado. No entanto, a aplicação do artigo é relativamente limitada, pois atualmente não pode cobrir todo o campo da ilusão, e muitas partes-chave permanecem ambíguas. 28 créditos e 300 pontos são dados como prêmio. Um sorriso apareceu no rosto de Lucien. Embora parecesse que aqueles membros do conselho não gostaram muito de seu trabalho, pois não lhe deram muitos créditos, os comentários feitos por eles não foram ruins. Lucien havia encontrado a direção certa de pesquisa, portanto, seu artigo era, é claro, criativo e um avanço. Eric balançou levemente a cabeça e disse: aqueles membros do conselho são apenas mofados. Eles não gostam do seu trabalho e do das Ra. Isabela. Eles lhe deram menos créditos dentro do padrão. Normalmente falando, seu trabalho merece pelo menos 40 a 50 créditos arcanos, mas o trabalho das Ra. Isabela deve ter pelo menos 80. Quantos créditos as Ra. Isabela conseguiu no final? Perguntou Luciene. Como estava preparado, Lucien não estava zangado. Ele estava procurando obter mais créditos pela futura citação de outros feiticeiros. 50. Esses caras. Eric baixou a voz, parecendo o mesmo sério. Se as Ra. Isabela não fosse uma maga de nível sênior, provavelmente eles dariam 40. As Ra. Isabela era um membro da Torre, uma arcanista de nível 6 e uma feiticeira do sétimo círculo. Embora Isabela se especializasse em astrologia e ilusão, ela ainda estava fora do grupo principal da Torre e não havia sido selecionada para o conselho de revisão da Arcana. Rachel era sua aluna. Entendo. Seria difícil para as Ra. Isabela ganhar o laurel, então Lucien comentou casualmente. Eric olhou para Lucien com seus olhos cinza claros e disse a Lucien depois de se certificar de que não esperava ganhar o louro. Então o número de vencedores de Sorcerer Laurel sempre foi menor do que o de outros prêmios. E a maioria dos vencedores do laurel são os membros da família do feiticeiro, e suas descobertas foram todas relacionadas às 3 escolas de magia do antigo Império Mágico. Mas o experimento das Ra. Isabela é muito bem planejado e suficientemente comprovado. Se o laurel não for dado às Ra. Isabela, essa honra se tornaria uma piada. Lucien percebeu que quem poderia ganhar o prêmio também era uma preocupação política. Ele não conseguia deixar de pensar em como poderia ganhar o laurel. Quando Lucien voltou para casa, ele foi informado por Léo que ele tinha um convidado. Sr. Drummond. Lucien estava um pouco confuso. Ele não conseguia se lembrar do nome. Léo rapidamente o lembrou no vício baixo. Sr. Drummond é o editor-chefe da Arcana. Isso estava certo. Lucien bateu palmas.
Quanto a cada arcanista que trabalhou duro para publicar seu artigo sobre Arcana, Drummond era um nome que eles tinham que lembrar. Mas Lucien era uma exceção. Ele não precisava se preocupar com onde publicar seus artigos, porque ele está aqui. E Léo, como você o conhece? Perguntou Lucien confuso. Drummond era um arcanista de nível 7 e um feiticeiro do 8º círculo, o editor-chefe do famoso jornal, o vencedor do prêmio Arcana Scepter. Por que Drummond veio visitá-lo pessoalmente? Léo respondeu como um mordomo muito decente. Quando eu trabalhava para Ivanovsky, eu tinha que lembrar os nomes de todas as pessoas importantes para lidar com todos os tipos de coisas. Então, depois que vim para Alin, coletei alguns nomes, só para garantir. Obrigada. Lucien ficou muito satisfeito. Quando Lucien viu o editor-chefe, Drummond estava vestindo um colete e terno escuros, segurando um bastão preto. Seus olhos negros eram afiados e sérios como os olhos de uma águia. O Senhor da Tempestade uma vez me deu algumas sugestões muito úteis no campo do campo de força, e sua conquista em muitos campos arcanos é incomparável. Estou sinceramente feliz por você que pode se tornar seu aluno, Lucien. Drummond tentou estar mais perto de Lucien. Lucien cumprimentou Drummond e disse: todas as manhãs eu tenho que passar pelo brainstorm do SR. Fernando, todas as manhãs o tempo parece passar muito devagar. Demorou alguns segundos para Drummond descobrir o que era o brainstorm. Ele sorriu. Poucas pessoas estão dispostas a ficar ao lado do Senhor da Tempestade ao discutir questões arcanas e mágicas. Lucien e Drummond entraram na sala. Lucien perguntou educadamente: Sr. Drummond, é uma grande honra tê-lo aqui. Honestamente falando, não reconheci seu nome imediatamente, pois nunca esperei que você viesse visitar minha casa pessoalmente. Eu deveria ser o único a visitá-lo, senhor. Segurando o bastão, Drummond disse: acabei de receber a notícia do conselho de que você conseguiu um avanço no estudo dos fatores que afetam a secreção hormonal e introduziu a teoria eletromagnética no campo da ilusão. Aliás, hormônio é o termo proposto pela Zra. Isabela para chamar certas substâncias alquímicas do corpo humano. Li seu artigo e acho que seu artigo é de grande valor. Estou aqui para convidá-lo a publicar seu artigo em nossa revista. O tema da nossa edição do próximo mês está de acordo com o seu tópico. Acho melhor do que enviar uma carta convite para expressar minha sinceridade e também para me desculpar pelo que aconteceu com seu trabalho anterior. Eu demiti o editor que rejeitou sua contribuição. Arcana era o jornal mais conhecido e reputado no mundo da magia, e seu editor-chefe veio pessoalmente a Lucien para seu artigo. Drummond estava tratando Lucien como um grande arcanista ou um feiticeiro lendário. Mas, claro, pedir desculpas pelo que aconteceu da última vez também foi parte do motivo. Sem problemas. Muito obrigado, Sr. Drummond. Lucien e Drummond sentaram-se no sofá da sala. Lucien perguntou: você mencionou o tema da edição do próximo mês. Arcana tem um tema? Antes de obter mais informações, Lucien não diria sim casualmente. Sem mencionar que o Sr. Odds de Common Arcana era um velho amigo dele. Desde que o artigo da Zra. Isabela passou na revisão, uma grande controvérsia foi causada. Na semana passada, muitos arcanistas de alto escalão desenvolveram artigos ou projetaram experimentos para refutar a teoria de Isabela. Então, na edição do próximo mês, decidimos dar mais espaço a esses papéis. Este foi o tema. Esperamos que seu artigo possa alcançar o resultado esperado, pois seu artigo é o melhor suporte para a teoria da Zra. Isabela disse Drummond sinceramente. Para alcançar o resultado esperado, murmurou Lucien. Ele logo percebeu do que Drummond estava falando. Lucien adivinhou que a maioria dos membros do Conselho Superior não estava feliz com o fato de que a ilusão e algumas outras escolas de magia nunca haviam pertencido ao sistema de arcanos, o que causava a barreira entre os feiticeiros da família do feiticeiro e a maioria dos arcanistas. Então eles estavam usando isso como uma oportunidade para deixar o artigo de Lucien se tornar o suporte sólido da teoria da Zra. Isabela, para que os conservadores pudessem sentir a pressão. Se Isabela ganhasse o laurel, os arcanos venceriam, pois os feiticeiros da família do feiticeiro tiveram que admitir o fato de que o sistema dos arcanos poderia explicar pelo menos parte da escola da ilusão. Claro, o próprio jornal de Isabela foi bom o suficiente para ganhar o laurel. Esta foi a premissa. Lucien cruzou os dedos e disse em voz baixa: Sr. Drummond, o Sr. Odds do Common Arcana me ajudou muito, e eu prometi que eu consideraria publicar meus artigos no Common Arcana primeiro. Eu mantenho minhas palavras. Lucien esperava uma oferta melhor. Evans, o Conselho de Revisão da Arcana está discutindo algo recentemente.
É totalmente injusto que publicar um artigo em diferentes níveis de periódicos dê a um feiticeiro os mesmos créditos. Portanto, eles vão dar a cada revista um coeficiente correspondente. Ao decidir sobre futuros créditos de citação, um feiticeiro pode obter mais créditos ponderando o crédito base pelo coeficiente correspondente, respondeu Drummond, bem preparado. Eles decidiram avaliar cada periódico a cada 5 anos com base na influência de todos os artigos publicados anteriormente. O coeficiente varia de 1 a 3. Os arcanos comuns estão fazendo um bom trabalho nestes anos, então o coeficiente que os arcanos comuns merece não deve ser ruim. Mas devo dizer que a arcana atualmente ainda goza de uma reputação mais alta. Os créditos arcanos são muito importantes para os feiticeiros, e esta é também a vontade do Conselho Supremo. Tenho certeza de que o Sr. Odds vai entender. Além disso, se você nos apoiar desta vez, sempre reservaremos um lugar no Arcana para você e seu jornal. Podemos negociar o cronograma. A Arcana só fez isso para pessoas que eram pelo menos membros do Conselho de Revisão da Arcana. Lucien assentiu. Afinal, isso fazia parte do plano do Conselho Supremo. Ele sorriu. Se o Sr. Odds não me culpar, estou disposto a publicar meu artigo sobre Arcana. Mais tarde, na conversa casual de Lucien e Drummond, Drummond disse com pena. Se a Isabela não publicasse seu artigo antes de você, e se seu artigo fosse mais preciso, seu artigo seria o foco. Se esse fosse o caso, você provavelmente se tornaria o segundo arcanista nos últimos 100 anos que poderia ganhar 2 prêmios mais altos antes de chegar ao nível sênior. Mas você ainda é jovem, então ainda tem muito potencial, especialmente como aluno do Senhor da Tempestade. Depois que Drummond saiu, Lucien voltou para seu escritório e continuou a trabalhar na análise do feitiço do Quinto Círculo. Capítulo 337. Experiência adicional. No escritório do 33º andar da sede do Congresso, Lucien segurava uma carta de Oliver Constantine. Desde o Quinto Círculo, cada progresso de um feiticeiro envolve a interação entre sua alma e seu mundo cognitivo. No progresso, a substancialização acontece. Para se tornar um arquimago lendário, o mundo cognitivo de alguém precisa estar meio solidificado para permanecer entre o virtual e o real. Lucien estava chocado demais para continuar lendo, pois sabia que as informações nesta carta deveriam ser confidenciais para um feiticeiro de nível médio como ele. Embora a carta fosse sobre o segredo do nível lendário, Fernando ainda fechou os olhos como se não houvesse nada de especial. Embora o livro Astrologia e Elementos Mágicos também contivesse os ritos de nível lendário, a partir de agora Lucien não conseguia ler essa parte, pois ainda não era um mago de nível sênior. Tampouco estava qualificado para usar os arcanos de nível superior e a biblioteca mágica para reunir mais informações. Portanto, antes de Lucien ler a carta, ele não sabia nada sobre como se tornar um arquimago lendário e como era ser um. No entanto, a carta de Oliver Constantine acabou de revelar o segredo casualmente. Claro, Oliver Constantine estava escrevendo para o Senhor da Tempestade, um grande arcanista. Isso não era um segredo entre eles. Continue, disse Fernando em um tom simples. Não me diga que você não está interessado em se tornar um arquimago lendário. Este foi o benefício de se tornar aluno de um grande arcanista. Lucien poderia encontrar muitos segredos e todos eles contribuiriam para seu crescimento futuro. Lucien continuou a ler a carta. Fernando, como você sabe, quanto mais próximo o mundo cognitivo de uma pessoa estiver do mundo real, mais fácil será o progresso da meia solidificação. Assim, atingir o nível lendário pode ser mais fácil. Pelo que sei de Florencia, acho que esse será o maior desafio dela no futuro. Portanto, venho estudando o progresso da meia solidificação por um tempo. À medida que minha pesquisa se aprofundava, notei que, após excluir as partes que consistem nos diferentes mundos cognitivos formados com base em diversas teorias arcanas, no ambiente de meditação, a estrutura do espaço e o mundo real entram em conflito. Talvez a base matemática que adotamos para descrever o espaço esteja errada. Talvez precisemos começar tudo de novo para reexaminar essa parte. Eu penso. Parecia que a matemática de Oliver não era tão boa quanto seus arcanos. Fernando encontrou alguns erros na carta e os apontou diretamente na frente de Lucien. Usando a carta, Fernando voltou a testar e ensinar Lucien. Você não é burro quando se trata de matemática, comentou Fernando sem nenhuma expressão facial. Então ele sorriu, embora Oliver fosse um playboy e ele estivesse até brincando com suas alunas. Florencia é definitivamente seu verdadeiro amor, como uma ópera. Lucien esperava que Fernando pudesse se importar um pouco com suas palavras na frente dele. Lucien sentiu que Fernando tinha dois lados.
Quando se tratava de arcana e magia, ele era muito mal-humorado e impaciente como uma tempestade que se aproximava. No entanto, em outros casos, muitas vezes era bem-humorado e às vezes até um pouco sujo. Assim, algumas pessoas secretamente chamavam Fernando de o velho pervertido. Vendo que Lucien não respondeu, Fernando continuou: Oliver tem que ter cuidado. Talvez um dia Florencia fique totalmente chateada se ele continuar contatando seus antigos amantes. Talvez Florencia encontre um amante para se vingar. Imagine o olhar no rosto de Oliver. Será que um dia Oliver, a mão da aniquilação, vai aniquilar Florencia? Embora Lucien estivesse mais ou menos preparado, a paixão de Fernando por fofocar ainda estava fora das expectativas de Lucien, o que confirmou ainda mais a impressão de Lucien de seu professor, um velho pervertido. É bastante impossível. Ninguém se atreve a roubar a esposa de um grande arcanista. Lucien tentou encerrar este tópico. Fernando olhou para Lucien e disse: O que você sabe? Sempre há caras jovens que são ousados e loucos por amor. Quando eu era jovem, eu era ainda mais louco do que Oliver. Mas agora estou velho. Não estou interessado em nada além de explorar a verdade do mundo. Balançando a cabeça, Fernando disse: A próxima carta. Depois de ler todos os artigos, Fernando fez mais experimentos de radiação térmica com Lucien para reunir mais informações para a derivação da fórmula. No escritório da Vila do Jardim de Lucien, Lucien recebeu hoje uma carta do Visconde Harrison, o ilusionista de alto escalão. Li seu jornal, Evans. Devo dizer que estou um pouco desapontado porque você desistiu de suas vantagens no campo de elementos e astrologia e descuidadamente entrou no campo de ondas eletromagnéticas, hormônios e ilusões com os quais você nem está familiarizado. Assim, seu trabalho não é suficientemente completo como o trabalho de Isabela. E é ainda menos persuasivo comparado ao trabalho de Isabela, pois há muitas coisas em seu artigo que não podem ser provadas. Claro, seu talento em arcana me impressionou. Você também apresentou algumas descobertas criativas, mesmo nos campos em que você não é bom. Talvez eu devesse admitir que algumas ilusões eram da interação entre as ondas eletromagnéticas e as substâncias alquímicas. Sua melhora no feitiço, Charme Person, é maravilhosa. Talvez, no futuro, quando você tiver uma melhor compreensão da essência da ilusão, você possa dar uma contribuição ainda maior. Então Harrison gastou mais de 20 páginas explicando como ele entendia a ilusão. Embora ele estivesse mais ou menos se gabando disso, suas palavras também resolveram algumas das questões na mente de Lucien na escola da ilusão. No final da carta, Harrison escreveu: O debate sobre se a Laurel deve ir para Azra. Isabela está ficando cada vez mais intenso. A família do feiticeiro decidiu nos reunir, magos de nível sênior, no próximo mês para discutir isso. É uma pena que seu trabalho não tenha se mostrado decisivo, ou eu poderia nomeá-lo para dividir a Laurel com Isabela. Então você pode ser um dos 2 arcanistas mais destacados nos últimos 100 anos. Family of Sorcerer manteve o estilo conservador do antigo Império Mágico. Eles analisavam as conquistas do ano inteiro nas 3 principais escolas de magia no final de cada ano para decidir quem poderia ganhar o laurel, se houvesse alguém qualificado para o prêmio. Quanto ao prêmio Holmcrown, as coisas foram diferentes. Uma grande conquista poderia levar à ativação do processo de revisão imediatamente e, assim, se o feiticeiro poderia ganhar o prêmio poderia ser decidido muito rapidamente, a menos que levasse anos para que o valor da descoberta fosse provado. Obviamente, desta vez, uma grande pressão estava enfrentando Family of Sorcerer. Putting down the letter from Harrison, Lucien started to write his own letter. Pegando a pena, ele a mergulhou levemente na tinta. No entanto, a ponta da pena parou acima do papel. A primeira carta era, claro, para a princesa longe dele. No entanto, Lucien estava um pouco nervoso escrevendo a carta. Ele se acalmou, tentando descobrir qual era a preferência de Natasha. Ele sabia que deveria evitar falar muito sobre arcanos e magia. No mundo de onde Lucien veio originalmente, as pessoas zombavam desses nerds o tempo todo. Mas sobre o que mais ele poderia escrever? Lucien achou bastante difícil. Um tempo depois, Lucien começou a escrever. Meu professor é o Sr. Fernando, o Senhor da Tempestade. Ele é uma pessoa estranha. Quando se trata de falar sobre magia e arcanos, ele é muito mal-humorado e impaciente. Ele chegou a gritar comigo algumas vezes. Sabe, eu estou sempre quieta e cautelosa. Quando ele está com raiva, é mais do que terrível, como uma tempestade violenta. Mas em outros momentos, ele é bem casual e bem-humorado, às vezes até um pouco demais. Por precaução, Lucien não usou a palavra pervertido. Quando eu estava lendo as cartas desses arquimagos, eu podia dizer suas diferentes personalidades pela maneira como eles escreveram as cartas.
Por exemplo, a Tawai não é muito boa em usar palavras para se expressar, mas quando se trata de arcana e magia, posso dizer que ela é muito determinada e inteligente, embora as frases que ela usou fossem bastante simples. Senhor Douglas parece ser um gracioso homem sênior. Ele raramente fica com raiva. O único problema com ele é que ele sempre pergunta por quê. O Sr. Brock tem talento para escrever e é sempre muito cauteloso ao usar suas palavras. Enquanto isso, ele é bastante antiquado e teimoso. O Sr. Oliver, quando fala sobre outras coisas além de magia e arcanos, está sempre cheio de paixão como um poeta. Ele é como o típico playboy elegante e favorável retratado nas óperas. Mas ele basicamente não mostra resistência à beleza da mulher. As palavras da Ellen Paris são sempre simples. Ela raramente fala sobre outras coisas além de arcanos e magia. Mas de acordo com o Sr. Fernando, ela é realmente bastante falante na frente de pessoas que ela conhece bem, mas ela se concentra mais em explorar a natureza do mundo. Vicente Miranda, Thanatos, raramente escreve para o Sr. Fernando. Posso dizer que ele é relativamente descuidado. Ele só escreveu para o Sr. Fernando 2 vezes, mas ambas as letras enrugadas estavam manchadas com o óleo dos cadáveres no verso. É bastante perturbador. Depois de terminar a carta para Natasha, Lucien se sentiu muito relaxado. Depois escreveu mais cartas a todos os seus amigos para lhes dizer que tinha voltado. Ele também escreveu de volta ao Visconde Harrison e explicou brevemente sua compreensão do sonho e da psicologia comportamental simples. Nos últimos dias, muitos amigos visitaram Lucien ou escreveram para ele. Esta manhã, Lucien entrou no escritório de Fernando na hora. Bom dia, disse Lucien educadamente. Fernando parecia bastante chateado. Eu não estou bem, de jeito nenhum, porque eu me incomodei em fazer esse maldito experimento de radiação térmica. O coração de Lucien de repente perdeu uma batida. Ele se perguntou se Fernando havia coletado todos os dados. No entanto, como ele estava ocupado estudando a magia do quinto círculo nesses dias, Lucien não encontrou tempo para analisar os números. Capítulo 338. A Constante. Capítulo 338. A Constante. Então, você não consegue encontrar a lei a partir dos dados coletados? Lucien perguntou cuidadosamente. Ele havia encontrado a maneira de falar com Fernando. Lucien teve que cometer alguns erros de propósito para esconder o fato de que às vezes ele realmente sabia mais do que seu professor. Fernando andava de um lado para o outro impaciente no escritório. Não. Com base no teorema da equipartição, elaborei uma fórmula. Embora funcione perfeitamente com ondas longas, apenas produziu um erro estúpido com ondas curtas. Você pode imaginar o que a fórmula me disse? Ele me disse que quanto mais curta a onda, maior a energia que pode ser produzida. Se isso for verdade, o Papa estaria ajoelhado no chão e beijando a ponta do meu sapato agora mesmo. Qualquer coisa, como o Sol e o fogo, que estivesse acima do zero absoluto poderia produzir radiação térmica. Era uma crença comum no Congresso que a natureza da radiação térmica eram as ondas eletromagnéticas de diferentes comprimentos de onda. Enquanto isso, à medida que a temperatura subia, mais ondas curtas de diferentes frequências surgiriam. Dentro do espectro, a luz visível pode ter cores diferentes. Por exemplo, a chama pura tinha cores que incluíam vermelho escuro, carmesim, tangerina, amarelo alaranjado, branco azulado e assim por diante, o que estava de acordo com a mudança do comprimento de onda. Ouvindo o rosnado de Fernando e sentindo seu mau humor, o nome, catástrofe ultravioleta, de repente veio à mente de Lucien. Ele não esperava que Fernando primeiro descobrisse essa fórmula. Posso dar uma olhada na fórmula? Lucien perguntou com muita cautela. Fernando gritou. Fiquei olhando para ele a noite toda. Não deixei nada de fora. No entanto, Fernando não o impediu. Lucien pegou o papel com curiosidade e viu a fórmula que Fernando rabiscou. A fórmula era exatamente a mesma da memória de Lucien. Vendo que Lucien estava apenas segurando o papel ali, mas não disse nada, Fernando pensou que estava verificando a fórmula. Ele acenou com a mão muito impaciente e disse: esqueça isso. Isso é tão estúpido. Quando Fernando estava chateado, ele também era muito duro consigo mesmo. Lucien verificou a fórmula. O que Fernando disse era verdade. Depois de um tempo, Fernando soltou um longo suspiro. Leia as cartas para mim primeiro. Faremos outra rodada de experimentos novamente mais tarde. Sim, Lucien assentiu. Então, ele pegou a primeira carta. Era de Douglas, o Imperador de Arcana. Com base nos dados experimentais que você me deu, descobri uma fórmula empírica da minha perspectiva. Ainda acredito que a natureza da radiação térmica não são as ondas eletromagnéticas, mas a emissão molecular do aquecimento. Fernando interrompeu.
Quando se trata de radiação térmica, ele ainda está falando sobre sua teoria das partículas. Talvez possamos mudar nossa perspectiva. Lucien tentou ser eufemístico. Fernando torceu o lábio e disse: talvez ele seja o único que pode dizer essas coisas sem ser afetado. Vá em frente. Vamos ver qual é a fórmula. Lucien estava um pouco nervoso. Se a fórmula fosse novamente a mesma que Lucien aprendeu no mundo de onde ele veio originalmente, uma descoberta de abalar o mundo estaria se aproximando deles. Esta é a minha fórmula, mas só funciona com ondas curtas. Quanto ao cálculo de ondas longas, falhou. Lucien ficou totalmente chocado. A fórmula foi a mesma. Talvez os dados coletados não fossem precisos. Lucien não pôde deixar de se perguntar. Quanto mais perto estavam da resposta, mais nervoso e desconfiado Lucien se sentia. Funciona com ondas curtas? Então, a teoria das partículas pode levar a uma fórmula que funcione com ondas curtas. Murmurando, Fernando estava confuso. Lucien manteve o foco e começou a verificar as duas fórmulas em sua mente usando as duas teorias. Enquanto isso, seu coração batia cada vez mais rápido. Ele sentiu que um canto da verdade do mundo ia ser revelado. A constante seria a mesma? De acordo com o entendimento de Lucien, se houvesse uma grande diferença entre os dois mundos, as constantes físicas deveriam ser diferentes também, o que possivelmente era a razão pela qual a magia existia neste mundo. No entanto, se as constantes físicas fossem as mesmas, Lucien ainda deveria estar no mesmo universo, a menos que houvesse algo mais que ele não entendesse. Depois de um tempo, quando Lucien acabou de verificar a fórmula usando a teoria das partículas, Fernando finalmente se acalmou um pouco. Escreva de volta para Douglas e anexe minha fórmula na carta. Veja o que ele diz. Além disso, copie a carta para Brock, Atawai, Oliver, Helen e Vicente. Dê a ambos as fórmulas. Lucien parou de pensar e tentou desacelerar seu batimento cardíaco. Ele apontou para a outra carta sobre a mesa e disse: Sr. Brock também enviou uma carta aqui. Abra, disse Fernando brevemente. Lucien leu a carta em uma velocidade moderada, baseado em seus dados. Eu elaborei uma fórmula empírica do teorema da equipartição. Mas a fórmula é ridícula. Funciona apenas com o cálculo de ondas longas, mas é um desastre quando se trata de ondas curtas. A carta era basicamente a mesma que Fernando acabou de dizer, assim como a fórmula que Brock forneceu. Fernando permaneceu em silêncio por um bom tempo, e então ele disse em voz baixa: escreva as letras como eu disse. Preciso de um tempo para pensar. Então, ele fechou os olhos e se recostou na cadeira. Depois que Lucien terminou de escrever as cartas e as entregou ao Adamantium Golem, ele também começou a trabalhar na verificação da outra fórmula. O tempo passou. A outra fórmula, depois de verificada, permaneceu exatamente igual à resposta de Fernando e Brock. A boca de Lucien estava um pouco seca. Seu coração estava batendo rápido novamente. Lucien estava muito nervoso esperando a resposta. Mantendo-se focado e calmo, ele começou a juntar as duas fórmulas para que se encaixassem nos dois cenários. Ao fazer isso, tudo desapareceu de Lucien, exceto a voz de demônio e demônio que permanecia em seus ouvidos, o que o fazia sentir-se tonto de vez em quando. Os olhos negros de Lucien ficaram frios. Ele era totalmente dedicado, e a fórmula foi surgindo lentamente. Na sede da Arcana, Drummond abriu a porta do escritório e apontou para o sofá. Isabela, por favor. Isabela estava usando um longo vestido verde claro, decorado com rendas finas e pregas desenhadas. Havia também um belo chapéu flexível em sua cabeça. Uma longa fita roxo clara prendia seu cabelo. Tirando o chapéu, Isabela o entregou para sua aluna, Rachel. Havia um sorriso gentil em seu rosto, e seus olhos azuis mostravam sua sincera apreciação. Drummond, muito obrigado. Eu estava apenas forçando um pouco. Mais importante, esses grandes arcanistas querem que você ganhe o laurel. Drummond sorriu e apontou para o andar de cima. Além disso, suas descobertas de pesquisa merecem o prêmio. Isabela era uma beleza típica de Olmo. Ela tinha cabelos pretos e olhos azuis, parecendo bastante elegante e bem educada. Ela balançou a cabeça levemente e disse: ainda há muitas pessoas que se opõem à minha descoberta como sempre foi. No passado, inúmeros arcanistas perderam o laurel. Sem a sua ajuda, talvez eu também fosse um deles. Não duvide de si mesmo. Você encontrando é um grande progresso. Pense na influência que seu jornal trouxe ao Congresso. A maioria dos feiticeiros precisava admitir que o jornal deu uma grande contribuição para incluir a ilusão no sistema arcano. Drummond parecia estar um pouco nervoso. Ele estava totalmente do lado do Congresso, e também um arcanista determinado.
Ele não gostava muito da divisão entre as organizações e grupos, especialmente família do feiticeiro, o típico conservador e antiquado seguindo a tradição antiga. Cerca de 20 andares acima da sede da Arcana, Lucien havia terminado de juntar as duas fórmulas. A fórmula parecia tão familiar para ele que ele sentiu dificuldade em respirar corretamente. Depois de alguns minutos, ele finalmente começou a trazer os dados da amostra para a fórmula combinada. Como Lucien sabia que, pela primeira vez, ele iria ver parte da verdade do mundo, ele estava tão nervoso e ansioso que estava experimentando alucinações auditivas como se inimigos horríveis estivessem tentando distraí-lo. Pare! Parar agora! Os demônios no abismo estavam gritando. Eles iam despedaçar Lucien com suas garras afiadas. Pare o que você está fazendo! Eu lhe darei poder e riqueza e qualquer outra coisa que você queira no mundo. Os demônios do inferno também ficaram aterrorizados. Eles queriam atrair Lucien. Meu filho, venha aqui. Este é o seio da mãe, o seio que uma vez abraçou todas as divindades. Você desfrutará da paz e felicidade eternas aqui, disse o anjo a Lucien misericordiosamente. Essas palavras não chegaram aos ouvidos de Lucien. Ele só se importava com a Constante. Na sede da Arcana, parado ao lado da janela, Drummond olhou para os pedestres tão pequenos quanto as formigas lá embaixo nas ruas e disse a Isabela com confiança: esta é outra grande vitória dos arcanos. Seu nome e sua contribuição serão lembrados por todo o mundo mágico e pela história. Esta é uma era maravilhosa para os arcanos. Isabela sorriu sinceramente. Larva, seres humanos triviais. Eu vou te matar e tirar suas tripas. Eu posso sentir o cheiro do seu sangue. Quem não mostrar respeito ao demônio será punido pelo destino. Seu profanador, a origem da maldade no mundo. Você deve parar agora, ou sofrerá uma agonia sem fim. Essas eram todas as vozes diferentes nos ouvidos de Lucien. Lucien estava apenas a um passo da resposta final. Ele parou um pouco e então atravessou a barreira. Os demônios, diabos e anjos explodiram o grito agudo e eles derreteram como as pilhas de neve sob a luz do sol. Lucien viu a Constante. A Constante familiar agora parecia muito assustadora. A Constante era a mesma da Terra? Foi o mesmo. Todas as ilusões se despedaçaram. Implorando por misericórdia, os anjos e demônios desapareceram completamente. O mundo voltou ao normal. No entanto, aos olhos de Lucien, tudo parecia diferente agora. Capítulo 339, o começo. Capítulo 339, o começo. Qual era a constante cosmológica? De um modo geral, se existissem múltiplos universos, uma constante cosmológica seria o DNA especial para um universo. A constante cosmológica era o que tornava o universo diferente dos demais. Depois de chegar ao mundo, Lucien descobriu que, embora este mundo fosse muito semelhante à Terra, ainda havia algumas diferenças importantes. Por exemplo, as estrelas desconhecidas ligadas ao destino, a existência de magia, arcanos e bênçãos, grandes dragões, demônios, vampiros e assim por diante. Portanto, Lucien subconscientemente assumiu que este mundo estava em um universo diferente. Portanto, é claro, a constante cosmológica também seria diferente. Havia duas razões pelas quais a fórmula poderia fazer com que Lucien tivesse tal mudança de humor. Uma coisa é que a fórmula produzida em conjunto por Fernando e Douglas provou que esse mundo também era descontínuo e quantizado, o que obviamente conflitava com o entendimento atual do Congresso. A outra coisa era que a constante cosmológica era a mesma que a constante de Planck da Terra. O primeiro ponto causaria uma grande agitação no sistema de arcanos. Lucien já estava preparado para isso quando encontrou a periodicidade entre os elementos. No entanto, quando ele descobriu a constante, ele ficou totalmente chocado, porque a constante poderia dizer diretamente a Lucien se os dois mundos eram diferentes. Esta foi a primeira tentativa de Lucien de explorar a essência e a natureza deste mundo. No entanto, a constante era a mesma da Terra. As duas constantes eram as mesmas. Naquele momento, todas as ilusões causadas pelo nervosismo de Lucien desapareceram imediatamente. Lucien sentiu que estava em um mundo que era meio visionário e real, e seu mundo de meditação de repente tremeu. O ambiente de meditação construído pelo fogo, vento e água quebrou em pedaços centímetro por centímetro, enquanto a luz das estrelas trazida pela gravitação forçava seu caminho para baixo para estabilizar todo o mundo cognitivo. Então, o mundo da meditação, depois de destruído, começou a se reformar a partir dos pedaços. O fluxo de energia não era mais como um riacho, mas pontos de luz como inúmeras pequenas estrelas. Depois de um tempo, quando seu mundo cognitivo se acalmou gradualmente, Lucien abriu os olhos lentamente. Felizmente, a nova compreensão do mundo estava de acordo com o conhecimento prévio de Lucien, ou sua cabeça explodiria.
Parecia que as partículas de energia no ambiente cognitivo podiam viajar pelo virtual e comutar entre a alma e o mundo espiritual. Lucien sentiu que sua alma estava mais forte do que nunca, e seu espírito era capaz de descobrir os segredos mais profundos. Lucien havia superado uma barreira importante em seu caminho para o posto sênior, assim como a astrologia e elementos mágicos escreveram. Havia 3 barreiras principais para alguém alcançar o posto sênior. Primeiro, começar a ter insights iniciais sobre a natureza do mundo. Segundo, ter a alma e o espírito suficientemente poderosos para intervir no mundo da realidade. Terceiro, o conhecimento arcano e mágico de alguém deve ser suficiente para analisar um complexo feitiço de 6º círculo. No entanto, diante de tal progresso, como feiticeiro do 4º círculo, Lucien não se empolgou nem um pouco. Por causa da constante e da constante gravitacional de antes, ele teve que admitir que, muito possivelmente, ele ainda estava no mesmo universo onde a Terra estava familiarizado. No entanto, ele não conseguia explicar por que a magia e os arcanos só existiam aqui, e por que as estrelas permaneceram desconhecidas. Cérebro em uma cuba? O Matrix? A zona de experimentos de algum tipo de criatura poderosa? O princípio da escolha humana? Mente sobre a matéria? Lucien não estava disposto a aceitar nenhuma dessas suposições. Mas comparativamente falando, as 2 últimas situações foram muito melhores para ele. Lucien nunca se sentiu tão ansioso para explorar o mundo e ficar mais forte. Isso é tudo por hoje. Você pode sair agora. Volte amanhã. Com os olhos fechados, Fernando parecia um pouco cansado. Lucien acordou com as palavras de Fernando. Ele percebeu que suas mãos estavam suando. Lucien nunca suava assim desde que se tornou um cavaleiro de nível 2. Sim, senhor. Lucien respirou fundo e se levantou lentamente. Fernando percebeu que Lucien estava agindo meio estranho. Ele pensou que Lucien estava sendo torturado pelas 2 fórmulas, então Fernando tentou consolá-lo. Embora seja difícil admitir que às vezes podemos ser tolos, todos os arcanistas podem encontrar problemas que não são capazes de resolver. Quando isso acontece, publicamos artigos sobre arcana e magia para obter novas ideias. Se ainda não conseguirmos resolver essa questão da radiação térmica quando o arcano do próximo mês for publicado, podemos colocar as 2 fórmulas no diário. Seu nome será incluído. Estou bem, senhor. Lucien estava um pouco distraído. Eu só preciso descansar. O ar fresco do lado de fora do prédio do Congresso revigorou Lucien. Este era o mundo real, o mundo bonito. Tenho sorte que ninguém veio para desconectar meus tubos, e ninguém da Matrix foi enviado para me matar. Lucien zombou de si mesmo em seu coração. Ele sabia que tinha que se apressar para melhorar a si mesmo. E seu próximo artigo deve ser sobre a fórmula da radiação térmica e a constante. Ainda assim, Lucien também tinha que ter cuidado com o ritmo, ou mais cabeças de arcanistas explodiriam com a mudança de cognição, o que definitivamente não seria uma coisa boa para o Congresso. Na biblioteca de espíritos de Lucien, a maioria dos livros quânticos ainda estava selada. Mais de uma semana depois, na manhã de 28 de junho, Lucien colocou a manteiga no pão como um nobre decente. Senhor Evans, quando podemos começar a instituição Atum? Perguntou Sprint. Ele não podia esperar mais. Sprint havia saído do restaurante e agora estava morando na casa de Lucien. Exceto para estudar e praticar magia, ele estava apenas ajudando Lucien a separar alguns materiais. Como Lucien estava se concentrando em analisar os feitiços do 5º círculo, ele não estava fazendo os experimentos. Portanto, o orgulhoso Sprint sentiu que era basicamente inútil. Todos os dias, ele ansiava pelo estabelecimento da instituição. Lucien largou a xícara e limpou a boca com um pedaço de guardanapo. Em breve, construí com sucesso a estrutura do feitiço, fundição de relâmpagos de Fernando, em minha alma e me tornei um feiticeiro do 5º círculo. É hora de pedir a ajuda do Sr. Fernando. Claro, antes disso, Lucien também poderia usar a fórmula de radiação térmica para ganhar mais apoio. O que? Sprint ficou muito surpreso. O leite saiu de sua boca. Ele lembrou que o Sr. Evans se tornou um feiticeiro do 3º círculo 1 ano atrás. Ele nunca tinha ouvido ninguém que fez isso. Muito possivelmente, o Sr. Evans poderia se tornar um mago sênior antes dos 30 anos. Lucien colocou o guardanapo de lado e sorriu. Eu consegui ajuda. Termine o teste hoje, Sprint. Se você sentir que não tem nada para fazer, pode fazer mais uma. Não, estou ocupado. Ao ouvir as palavras de Lucien, Sprint obviamente ficou apavorado. Até seu cabelo ruivo espetado instantaneamente parecia menos ereto. Mestre, a última edição da Arcana já está disponível.
3 dias antes do normal. Léo interrompeu a conversa e entregou o diário de capa preta para Lucien. A primeira edição de Arcana estava dentro das expectativas de Lucien. Ao abrir a revista, Lucien viu instantaneamente o primeiro artigo da Zra. Isabella, The Relationship Between Some Alchemical Substances Produced by Human Body and Emotions and Its Application in Illusion. Na história da Arcana, raramente autores que não fossem feiticeiros lendários publicavam seus artigos na primeira página. Obviamente, Arcana estava do lado de Isabella. Virando as páginas, Lucien viu seu papel no 14º lugar na primeira metade do diário. Entre o jornal de Isabella e o dele, havia alguns papéis de outras áreas. Por exemplo, Chloe combinou todas as fórmulas e leis da termodinâmica e, assim, um novo sistema termodinâmico tomou forma. Ao ver este papel, Lucien assentiu. Ele sabia que era hora de publicar o próximo artigo. Sr. Evans, o trabalho da Zra. Isabella é a razão pela qual eles lançaram o Arcana deste mês mais cedo? Perguntou Sprint curiosamente. Você já ouviu falar sobre isso? Lucien olhou para Sprint. As pessoas têm falado sobre isso. Katrina disse que muitos arcanistas ficaram muito animados. Eles estão esperando que a Zra. Isabella ganhe o laurel. É verdade? Spring também parecia bastante animado, embora não entendesse realmente o valor deste papel. Muito possivelmente. Lucien assentiu. Então Lucien partiu para a sede do Congresso. Caminhando na Torre Mágica, Lucien viu muitos feiticeiros conversando entre si segurando a última edição da Arcana em suas mãos. Lucien sabia que a influência do artigo de Isabella era profunda. Ele também sabia que o que ele iria fazer seria capaz de derrubar todo o mundo arcano. Entrando no escritório, Lucien sabia que Fernando ainda estava bastante chateado e irritado. Assim, Alferriz, o pequeno dragão de cristal, não apareceu por alguns dias. Bom dia, senhor, cumprimentou Lucien educadamente. Fernando gritou. Bom dia. Como esta manhã pode ser boa? Douglas e Atawai têm escrito para mim todos os dias me dizendo o valor de melhorar a fórmula da perspectiva da teoria das partículas e espalhamento molecular. Mas Brock, Helen, Oliveira e Vicente estão me lembrando de ver as coisas usando o conceito de radiação eletromagnética e teorema da equipartição de energia. Eles estão discutindo no meu cérebro e eu gostaria de nunca ter estudado o assunto porque nenhum deles funciona. Senhor, podemos esquecer tudo isso, aproveitando a chance, Lucien disse diretamente a Fernando. Fernando parecia muito sério. O que você quer dizer com esquecer tudo isso? Isso mesmo. Esqueça as partículas ou ondas e esqueça todos os argumentos. Basta olhar para as duas fórmulas para ver se é possível juntá-las fazendo contas. Lucien também estava muito sério porque sabia que o que eles estavam discutindo agora levaria ao novo começo do sistema arcano. Fazendo matemática? Fernando franziu a testa ligeiramente. Eu acho você já fez isso, certo? Diga-me a fórmula que você tem. Fernando entendeu instantaneamente o que Lucien estava tentando dizer. Respirando fundo, Lucien assentiu. Sim, senhor. Eu montei uma fórmula. Ao dizer isso, Lucien sentiu que havia um trovão ensurdecedor rugindo sobre todo o Congresso e o mundo dos arcanos. Este seria o fim de uma era, mas também o começo de uma nova. Capítulo 340. O Louro e o Mundo. No estúdio de Fernando. Depois que Lucien escreveu a fórmula de Planck, o Senhor da Tempestade levou apenas um curto período de tempo para concluir a verificação. Funciona com ondas longas e curtas. Atualmente falando, esta é uma fórmula correta. Fernando assentiu com cuidado, mas é melhor fazermos mais algumas rodadas do experimento para ter certeza de que está de acordo com todas as situações. Incomodado por 2 ou 3 semanas, Fernando sentiu que ia explodir a qualquer momento. Então, uma vez que ele viu a fórmula de Lucien que poderia ser chamada de perfeita por enquanto, o único desejo em sua mente era verificá-la ainda mais e esquecer as duas fórmulas originais. Esta também foi a primeira vez que Lucien fez os experimentos sem ler as letras primeiro desde que se tornou aluno de Fernando. Embora Fernando tenha feito todos os experimentos muito rápido, ele só teve certeza da validade da fórmula da radiação térmica quando já era tarde. Interessante. Fernando estava muito mais relaxado agora, e assim sua atitude mudou. Você está certo, Lucien. Eu estava pensando demais. É o mesmo que ter um relacionamento. Quando você está apaixonado, não pense muito. Lucien não tinha ideia de como Fernando conectava as duas ideias. Além disso, ele não via Fernando como um especialista em lidar com um relacionamento romântico, pois Fernando ainda era solteiro. Devemos escrever para os grandes arcanistas? Lucien queria que Fernando se concentrasse na fórmula. Fernando assentiu alegremente. Claro, eles também estão incomodados com as duas fórmulas há um bom tempo.
É surpreendente que meu aluno tenha descoberto isso primeiro. No entanto, em apenas um segundo, Fernando colocou o olhar severo e disse: já que a fórmula funciona, podemos dizer que há leis mais profundas escondidas diante dela, algo que pode revelar a natureza da radiação térmica. Não podemos parar por aqui. Temos que nos aprofundar mais nisso. Embora Fernando parecesse muito impaciente, como seu aluno, Lucien sabia que na verdade ele estava apenas empolgado. Este foi o seu grande impulso de explorar este mundo. Devo escrever para eles agora? Perguntou Luciene. Ele esperava que os grandes arcanistas pudessem primeiro se familiarizar com a fórmula combinada. Escreva para eles agora mesmo. Fernando voltou para sua mesa e disse a Lucien sem se virar: envolva-os na discussão. Tenho um pressentimento. Este vai ser um trabalho difícil. Além disso, transforme-o em um papel de como você montou a fórmula. Envie para a diretoria junto com minha fórmula e a fórmula de Douglas. Assim, todos os arcanistas podem saber o que está acontecendo aqui. Se conseguirmos descobrir o verdadeiro significado da fórmula antes que o arcano do próximo mês seja publicado, podemos colocá-los todos juntos. Se não o fizermos, a discussão dos arcanistas também pode nos inspirar. O plano de Lucien funcionou. Ele rapidamente enviou a fórmula para os 6 arcanistas usando os golems de Adamantium e então começou a discutir a fórmula com seu professor. A discussão era torturante para Lucien, porque ainda não era hora de ele apresentar a explicação adequada, que Lucien aguardaria para o final, quando todas as possibilidades fossem excluídas. Contar mentiras e encontrar desculpas eram definitivamente mais difíceis do que confessar, especialmente porque ele estava falando com um grande arcanista. Felizmente, Fernando não fazia ideia de que Lucien já sabia a resposta correta e se concentrou apenas na fórmula em si. Lucien assim conseguiu superar e, enquanto isso, também aprendeu bastante com a discussão. Já era tarde. Quando Fernando disse a Lucien que poderia ir embora, ele perguntou: Lucien, você se tornou um feiticeiro do quinto círculo? Sim, senhor. Lucien ficou um pouco surpreso. Afinal, ele acabou de se tornar um quinto círculo na noite passada. Fernando sorriu. Quando você estava fazendo o experimento, percebi que seu poder espiritual era maior do que antes. Além disso, eu sabia que seria apenas uma questão de tempo até você se tornar um feiticeiro do quinto círculo, a menos que você não trabalhasse duro. Já que você cumpriu sua promessa e está fazendo um trabalho melhor do que os outros alunos, você pode trazer o formulário de inscrição da Atom Institution para mim amanhã e eu o endossará para você. Muito obrigado, senhor. Lucien ficou bastante surpreso. Ele achou que levaria mais tempo para conquistar o apoio de Fernando. O próximo dia. Aperfeiçoamento na fórmula de Fernando e na fórmula de Douglas na pesquisa de radiação térmica. Depois de escrever o comentário de avaliação e assinar o formulário de inscrição de Lucien, Fernando pegou o papel que Lucien iria apresentar mais tarde e leu lentamente o título. Havia um sorriso raro em seu rosto. A fórmula vai se chamar Fórmula de Evans. Fernando assentiu, e a constante se chamará Constante de Evans. Seu nome será lembrado para sempre. Como a tabela periódica dos elementos era apenas um resumo, o sobrenome de Lucien não foi usado. Lucien suspirou levemente em sua mente porque o significado da constante ia muito além do entendimento atual de Fernando. Então, ele começou a ler as cartas como de costume. A primeira foi de Douglas. Fico feliz em saber que você e seu aluno, Lucien, resolveram o problema que tem me incomodado nos últimos dias. Parabéns ao Sr. Lucien Evans. Esta é a vitória da geração mais jovem, e talvez apenas a geração mais jovem possa evitar todos os fatores de distração e usar diretamente o método matemático para resolver o problema. Ele é como um diamante puro brilhante. Já que descobrimos a fórmula, é hora de perguntarmos por que é essa fórmula que faz sentido? Posso dizer que deve haver uma lei oculta que não descobrimos por trás da fórmula, mas o que é? Ainda não é o momento de pararmos e comemorarmos nossa conquista. Ainda temos tantos porquês para perguntar. Uma vez que entendemos o verdadeiro significado da fórmula, podemos dar mais um passo em nosso caminho para explorar a verdade suprema. Fernando comentou. Claro, Sr. 100.000 porquês. O resto das cartas de Brock, Atawai, Oliver, Helen e Vicente eram basicamente as mesmas. Eles estavam falando sobre o que estava por trás da fórmula. 3 dias depois, no início da manhã, com base na revisão e comentários dos 2 membros do conselho, o comentário geral sobre a fórmula apresentada pelo Sr. Lucien Evans é: a fórmula funciona perfeitamente com situações de ondas curtas e longas e, portanto, a fórmula pode ser amplamente aplicada.
Nós a chamamos de fórmula de radiação de corpo negro de Evans, e a constante na fórmula é chamada de constante de Evans. No entanto, como a fórmula veio do cálculo matemático puro, não havia suporte teórico para a fórmula, e seu valor ainda precisa ser revelado. 20 créditos arcanos e 200 pontos arcanos são dados como recompensa. Lendo o documento de revisão enviado ao seu lugar pelo Katrina, Lucien ficou bastante encorajado. A recompensa não foi ruim, mas o mais importante foi que Lucien conseguiu muitos créditos de citação da fórmula e da constante. Ao contrário dos dados básicos, incluindo pesos atômicos, a descoberta pertenceria exclusivamente a Lucien pelos 3 anos seguintes. Quanto ao resultado de sua inscrição na instituição, a procissão ainda levaria mais 1 ou 2 semanas. Largando o documento, Lucien começou a saborear seu café da manhã e, ao mesmo tempo, abriu a carta de Harrison. A última edição da Arcana causou um grande alvoroço entre todos os feiticeiros. Todo feiticeiro que conhecia estava falando sobre o significado arcano da ilusão, e provavelmente já é seguro dizer que a descoberta da pesquisa das Ra. Isabela destruiu as teorias anteriores da ilusão. Isso é muito interessante porque a substância alquímica, o hormônio, atualmente só funciona para muito poucos feitiços ilusórios. A atmosfera colocou muita pressão em Family of Sorcerer. Então, 4 dias depois, na segunda-feira, todos os magos de nível sênior concordaram em conferir o laurel a Isabela. Infelizmente, minha proposta de você compartilhar a laurel com ela foi rejeitada. Eles realmente não concordavam com a sua teoria das ondas cerebrais. Não, para ser mais específico, a teoria ainda pode ser muito melhorada. Tenho certeza de que você continuará trabalhando nisso, e estou ansioso pelo dia em que você também poderá usar o laurel e assim se tornar o segundo mago de nível médio a ganhar os prêmios mais altos em 2 campos diferentes. A cerimônia de entrega de laurel será realizada na sede da Family of Sorcerer. Se você tiver tempo, pode participar da cerimônia. Eles decidiram dar às Ra. Isabela o laurel. Lucien colocou a carta de lado e disse casualmente. Sprint estava um pouco confuso. Ele não entendeu por que o Sr. Evans disse isso. Lucien não explicou. Ele sorriu e se levantou da cadeira. Era hora de ele visitar seu professor e apresentar algumas sugestões. Depois de alguns dias de discussão acalorada, Fernando ainda não havia descoberto o significado oculto por trás da fórmula, que o estava deixando louco. Eu tenho uma sugestão, disse Lucien sério, olhando para os olhos de Fernando. Fernando ficou um pouco surpreso, então perguntou confuso. O que é isso? Por causa do mau humor de Fernando, muito raramente as pessoas se atreviam a falar com ele assim. Acho que devemos introduzir a teoria cinética de Schloy em termodinâmica na análise da fórmula. Sua perspectiva sobre o uso da estatística e sua descrição de entropia e probabilidade me inspiraram. Talvez eles nos ajudem a entender a fórmula. Como Lucien estava dizendo, ele sentiu que estava abrindo lentamente a caixa de Pandora. A teoria cinética em termodinâmica ajudou Schloy a ganhar a medalha de gelo e neve. Recentemente, ele o melhorou ainda mais e o transformou em um sistema básico. Fernando assentiu sem pensar muito. Já que todas as outras teorias falharam, podemos usar a entropia e a probabilidade para ver o que vai acontecer. Já que a direção estava certa. O trabalho de Fernando e Lucien foi bastante produtivo. As cartas de Douglas, Brock, Atawai e o resto dos grandes arcanistas também os ajudaram muito a superar todas as barreiras. O significado e o valor da fórmula seriam revelados. Em Cocos, a capital de Calais, havia uma torre de magia negra no canto da cidade, onde uma névoa cinza clara sempre permanecia. As carruagens decoradas de forma diferente pararam lentamente em frente à torre mágica. Os convidados foram conduzidos à casa de banquetes. Bem-vindo, Zra. Isabela, Sr. Drummond. Sorrindo, Adalbert von Miller, o presidente da família do feiticeiro, um arcanista de nível 7 e um arquimago do 9º círculo, deu as boas-vindas ao vencedor do louro. Todos os feiticeiros e arcanistas se viraram e estavam de olho na Zra. Isabela. Entre eles, muitos desempenharam papéis importantes no congresso. Esta noite, a Isabela totalmente vestida era como uma estrela. No 33º andar da Torre Mágica de Alim, em um escritório comum, o trabalho de Fernando e Lucien estava próximo do fim. O significado da fórmula ia ser desvendado. E os grandes arcanistas estavam agora esperando o resultado em suas próprias torres mágicas do semiplano. Lucien, sabendo da conclusão final, sentiu que suas mãos estavam suando. Na casa de banquetes, todos os convidados se cumprimentavam e conversavam calorosamente. Falavam sobre o vencedor do laurel, ilusões, magia e arcanos. Os feiticeiros presentes nesta cerimônia de celebração moderna estavam se vestindo de maneira tradicional, dando à reunião um estilo único e combinado de ser profundo e animado.
A luz laranja na casa de banquetes era suave e suave, cobrindo cada convidado com uma camada de cor dourada. Quando Von Miller subiu ao palco na frente, os convidados gradualmente se acalmaram. Azra, Isabela e sua aluna, Rachel, foram convidadas para o palco. A empregada atrás de Miller estava segurando uma bandeja de prata, na qual havia 2 louros de cristal finamente esculpidos. Na luz brilhante dos louros, havia símbolos mágicos fluindo. O louro parecia mais uma obra de arte do que um item mágico. Isabela também colocou o nome de Rachel no papel para agradecer a contribuição e as ideias inspiradoras que Rachel ofereceu. Após a verificação, a família do feiticeiro decidiu fazê-los compartilhar a honra. No entanto, aos olhos de todos os feiticeiros, incluindo a própria Rachel, Isabela era o centro da reunião desta noite. A substância alquímica, hormônio, foi detectada no experimento das Isabela e Zrta, Rachel, e o valor de aplicação do hormônio foi aprovado no mecanismo da ilusão. Portanto, Family of Sorcerer e Calais Magic Academy decidiram conferir o laurel a eles para apreciar sinceramente sua grande contribuição. Von Miller colocou os 2 belos louros no cabelo das 2 senhoras. O brilho dos louros era deslumbrante. Aplausos calorosos se seguiram. Todos os magos estavam mais ou menos excitados, enquanto alguns feiticeiros tinham sentimentos contraditórios. O resultado da análise diante de Fernando e Lucien foi chocante. A voz de Fernando misturava raiva e medo. Então, Lucien, só há uma circunstância para a fórmula funcionar. Temos que supor que a absorção e emissão de energia não são contínuas, mas sim em porções. Quando Fernando falava, sua voz tremia, como se estivesse diante do todo-poderoso Deus da verdade. Sim, senhor. Lucien sentiu a emoção de Fernando, mas sua resposta continuou firme. Vestindo a bela laurel, Isabela estava fazendo um breve discurso na casa de banquetes. No antigo Império Mágico, devido à falta de uma poderosa ferramenta matemática para calcular as figuras irregulares, a construção de modelos mágicos e a análise dos feitiços sempre encontraram grandes barreiras, e assim os antigos feiticeiros tiveram que confiar totalmente no crescimento de seu poder espiritual para superar as barreiras de forma selvagem. Isso foi encerrado pelo estabelecimento do cálculo apresentado pelo presidente Sr. Douglas. Juntamente com a grande contribuição dos vários grandes arcanistas, agora encontramos a ferramenta poderosa para nos ajudar a calcular e construir os modelos mágicos irregulares de maneira relativamente fácil. Portanto, podemos dizer que o cálculo é a base do sistema arcano. A divisão contínua e suave e a análise infinitesimal nos empurraram para a verdade do mundo real. Nessa perspectiva, a própria ferramenta matemática já transmitiu a ideia principal dos arcanos, que é a continuidade. Vemos continuidade nas praias, horizontes, vento, ondas, riachos, tempo e assim por diante. Baseado no conceito de continuidade, a teoria do campo de força do Sr. Douglas junto com a teoria eletromagnética e luz-escuridão do Sr. Brock formaram a estrutura principal do mundo dos arcanos. No entanto, infelizmente, ilusão, transformação e invocação ainda estão fora do sistema. Aqui a continuidade se referia ao processo contínuo que sempre se podia ver no cotidiano. Era como o rio que vimos e a estrada que seguimos, que nunca poderia ser dividida em pedaços. Também era como os números em um termômetro. Sempre havia 1.1, 1.2, 1.3 entre o número 1 e 2 sem seções em branco. Ao ouvir a resposta de Lucien, Fernando gritou com ele. Você está me dizendo que a forma de energia não é contínua? E o mundo construído sobre isso também não é contínuo? Você olha para o vento uivante, sente o tempo passar. É ridículo. Lucien sentiu a grande pressão de seu professor. No entanto, Lucien levantou a cabeça e olhou para Fernando nos olhos. Se queremos que a fórmula funcione, temos que aceitar a suposição de que a energia é dividida em porções separadas. As costas de Lucien estavam retas, e as palavras que saíam de seus lábios eram frias. Talvez. O próprio mundo não é contínuo. Esta é uma época bonita. Cada um de nós deu sua contribuição ao mundo arcano. E eu sou apenas um sortudo. No momento em que Isabela terminou seu discurso, o ensurdecedor trovão de verão chegou. Os estrondos do trovão soaram loucos, deixando todos os feiticeiros da casa um pouco ansiosos.